Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, desse universo maravilhoso que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. E hoje nós estamos com um tema super legal, mas eu trouxe um cara polêmico para falar sobre isso, que é a gestão profissional do síndico condômino. Não é isso, El? Pô, Jonathan, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aê! Aprendi, né? Pegou! Aprendi, né? É Boa. isso aí, cara. E será que existe gestão profissional de síndico de condomínio? Vamos descobrir hoje. Mas sem dúvida existe, né? A gente, A gente sempre fala. a gente sempre fala que existe e a gente sabe que existe. Mas é difícil. E os que se destacam nessa situação, a gente sabe que faz uma boa gestão. Como muitos síndicos profissionais ruins também, Então, né? A gente tem muitos síndicos moradores, né? Condôminos, que realmente são muito bons. E hoje nós estamos aqui com o César Moreira, síndico, engenheiro civil. E a gente tem um quadro de engenheiros esse mês, né? bem lembrado, hoje Outros tem bastante engenheiros engenheiro. esse mês. E estamos aí com o César. César, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o pessoal. Fala um pouquinho de você pra gente aí, César. Boa tarde, boa noite aí, bom dia. Né? Vamos inverter aí. Eu sou o César, né? Acho que eu sou o síndico aqui hoje no The Office, né? Sou engenheiro civil. Que inclusive é o prédio que nós estamos, É, né? só pra Nós contextualizar, o prédio da gravação. Da gravação. A gente tá aqui, eu tenho uma sala aqui também. E eu acabei entrando nessa porque eu vim para cá no prédio em 2018, né? Aí eu tava comprando uma sala. E aí, conversando com as pessoas para poder fazer um projeto da minha, eu tinha locado uma sala porque a minha ainda estava em processo de compra. Uhum. Nesse processo, eu conheci uma arquiteta, e aí ela fazia parte aqui de um pessoal que estava com alguns projetos para fazer para o prédio. Uhum. E quando ela me mostrou os projetos que iam ser feitos no prédio aqui, as alterações, eu não gostei. Na verdade, eu achei que ia ficar um absurdo. Eu falei, poxa, não dá. E aí, o que eu aprendi na vida é o seguinte: ficar de fora criticando Não adianta. não adianta, entendeu? Devia ter feito isso, faz assim, não dá. Então, ou você entra e participa do processo, ou você não consegue. Não adianta ficar depois reclamando das coisas. Aquele engenheiro de obra pronta, né? É mais fácil, só que depois já, como diria o outro, o leite já está derramado. Então, Pois o que eu poderia ter feito para evitar o derramamento do leite? Então, é nesse processo que foi. Aí, por conta disso, logo que eu cheguei aqui, foi ter uma assembleia, e aí tinha lá uns candidatos, que basicamente é os que estavam, né? E aí teve uma mudançazinha e eu entrei. E na época até eu fiquei como suplente, olha. Nem Sim. Nem conselheiro era eu era. conselheiro. Não, deixa eu só contextualizar. E eu era o gerente nessa E- época desse condomínio com esse conselheiro. Nós vamos contar aqui um pouquinho das polêmicas. Aguarde, vamos lá. E aí o Jonas realmente foi a reeleição do síndico, subsíndico e eu uma parte do conselho. E eu acabei entrando lá. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de ter o título de qualquer um que fosse, né? Eu falei, eu só preciso estar lá Pra ajudar. para ser ouvido, né? Para falar, e ter as ideias e trazer o que eu penso, né? Até eu expus um pouco na Assembleia, tanto é que o pessoal gostou, depois da Assembleia alguns me procuraram, poxa, legal, não sei o quê, vamos participar. E aí a gente entrou nesse processo. Aí nós ficamos com isso aí, era para ser 2 anos, acabou por conta da pandemia, estendeu um pouco mais, a gente Sim. acabou ficando 2 anos e meio, mais ou menos, nesse processo. Sim. Só que aí eu vi que também não estava dando só para ser conselheiro, porque estava igual a Voz do Brasil, né? Eu falava, mas ninguém escutava. Então, assim, davam umas cacetadas, né? Eu acho que. E depois entraram mais pessoas que realmente começaram a compartilhar dessa ideia da gente discutir. O que sempre foi muito bom aqui no conselho, independente e mesmo antes, cara, que a gente tinha as reuniões mensais. Sim. Então, é um conselho que sempre atuou, né? Participativo. Participativo. Então, assim, sempre tinha, não na totalidade dos membros, mas sempre uma quantidade boa que Número permitia. suficiente, né? E aí foi surgindo algumas coisas, né? E aí eu tava lá, junto com o pessoal, e a gente foi mexendo. Aí surgiu, lá mesmo já apareceram algumas coisas. Uma das coisas que estavam, que o pessoal tava comentando muito na época, era a ampliação da nossa recepção, que a recepção era muito pequena, a gente tinha que fazer um projeto. E tinha sido aprovado, mas não tinha orçamento, não tinha projeto, não tinha nada. Aí a gente montou uma equipe aqui de obras, tudo, tanto é que a gente se reunia toda quarta-feira, um pessoalzinho, e a gente batalhou muito em cima disso aí. E aí foi quando a gente ia fazer uma ampliação, que era o que tinha sido aprovado nos projetos. Aí eu falei, puta, já que vamos fazer igual o Maluf, né? Faz um negócio grande mesmo, faz
um terminal do Tietê que o pessoal acha que é um absurdo e depois vai ver que ficou pequeno, faz uma Trabalhadores que depois. Então, assim, vamos olhar mais para frente do que nós estamos vendo. E aí nós conseguimos e fizemos essa ampliação que está aí hoje, né? Ainda faltam alguns detalhes para finalizar, mas foi muito boa. E hoje eu acho que quem conheceu a antiga não entende e não tem como entender como que a gente estaríamos se não tivesse feito a ampliação. Porque o nosso fluxo aqui hoje está girando em mais de 3.000 pessoas por dia, né? É muita gente, é mais do que muita cidade do interior aí, Sem dúvida. né? E a gente consegue dar vazão para tudo. Então, isso aí foi um processo que veio lá de quando a gente ainda não era síndico. Depois um outro processo que começou e que a gente atuou muito também, em parceria com outras pessoas aqui do conselho, né, até que encabeçaram, foi a questão da gente individualizar a água. Foi um outro ganho que a Isso gente foi teve. polêmico, nós vamos conversar sobre isso. Esse foi um Eu tava ganho, nessa assembleia também. foi um ganho muito bom, porque é, hoje eu acompanho diariamente, todo dia, efetivamente todo dia, o pessoal vai lá e tira uma foto do hidrômetro. E eu faço a leitura dele, eu faço a minha planilha lá que eu acompanho todo dia, né? E hoje a gente está consumindo praticamente o que a gente consumia em 2020. Só que a gente está com a ocupação hoje muito maior. Então o que que significa? Teve realmente uma redução. Na verdade, ele caiu. Não, em 2020, se a gente pensar como teve pandemia, ainda havia aquela oscilação, né? Então, teoricamente, um consumo Então, menor. mas mesmo Entendeu? 2020, isso. Então é um aumento ainda maior, né? Porque o que que aconteceu? Hoje, cada um paga a sua, né? Sim. Então, e às vezes acontece vazamento. Isso acontece, porque a gente tem um problema de caixa de descarga aqui, que às vezes ela trava e a pessoa dá a descarga e não percebe, ela fica vazando. Fica vazando. Então não é um vazamento que sai na sala, que a pessoa vê molhado, no outro dia ela não percebe, mas vai ver, vem na conta de água, né? Tem conta aí de 3.000 reais que às vezes acontece. Mas aí fica ali, né? Quer dizer, a gente dá um jeito, a pessoa paga, porque efetivamente foi o problema causado pela sala dela, mas fica contido. E as pessoas têm mais atenção com isso. Então, com isso, porque antes a água era comum. Então, o seu gasto, o outro gasto, vai tudo. E todo mundo começa a pagar e fica muito caro. Então, assim, aí a gente teve essa redução também, né? E aí quando chegou em 2022, né? E 20, aliás, a 20 que a gente foi ter, aí a gente estava num grupo aí, muito bom por sinal, e a gente falou, então vamos, e aí acabamos que aí tiramos o meu nome e eu fui eleito com o apoio desse pessoal. Até porque se não fosse com o apoio desse pessoal, eu também não seria eleito, né? Porque eu moro muito tempo em Diadema. Mas efetivamente eu não ficava aqui, eu morava, mas não tinha conhecimento, não tinha nada. E aí tive um pouco de conhecimento com as pessoas aqui, por conta de estar atuando como conselheiro, mas era mais uma pessoa. Mas esse prédio aqui eu consegui, assim, e para mim é uma satisfação muito grande, é um prazer realmente estar aqui, porque mudou um pouco na minha vida, fiz muitos relacionamentos, né? Conheci muitas pessoas, sabe? Então esse prédio aqui é muito, muito gostoso, me dá muito prazer estar aqui. Mas eu não teria a penetração plena para talvez ter conseguido ser eleito. Embora era eu e o síndico antigo, que era um profissional. Como o trabalho dele estava sendo muito questionado, pode até ser Que aconteceria, que né? aconteceria, mas não na proporção que foi. A gente teve a votação foi muito boa, tivemos mais de 70%, então foi bem expressivo, né? Mas isso realmente com o apoio de muita gente, né? E aí, aqui eu até friso, um dos que apoiou muito e que ajuda muito aqui para mim, tudo é o Cláudio, né? O Caixa. Então, é uma pessoa que eu sou, independente de qualquer coisa, assim, a gente é muito parceiro, né? Sou amigo dele, desde ele que fez a minha obra, da minha sala, a gente tá junto. E ele é uma pessoa que trabalha muito pelo condomínio. Então, assim, hoje também muito do que eu faço aqui não seria possível se não fosse com a ajuda dele, né? E com empenho e, assim, o mesmo carinho que eu tenho com o condomínio, ele tem também. Então acho que acabou dando certo. De vez em quando a gente tem um arranca-rabo aí meio feio, que quem não Mas O César, toda relação precisa, né? O negócio andar também, né? e quem tá de fora muitas vezes fala: "Eles não vão se falar mais". Ah, não vão se falar agora, viraram a cara e não tem mais o que se falar, né. Mas é um parceirão, é um irmão mesmo, né, tive o prazer de conhecer a família dele toda, então pô, assim, que a gente legal. é muito parceiro. E ele me ajuda muito, né, então e é que às vezes as pessoas não percebem também, né, porque tem muita gente que faz as coisas e a gente realmente não consegue fazer tudo sozinho. Sim. Você tem que ter Sim. umas pessoas, né, junto com você. E o Cláudio é um cara que tá com o condomínio 100%, né. A gente diverge, mas
graças a Deus tá dando tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai ter muito tempo junto aí para fazer Não, muita vai coisa. sim, vai sim. E aí eu assumi esse negócio e a gente foi. Aí a primeira gestão a gente começou, né? E na minha cabeça, e assim, e por trabalhar com obra e tudo, tem 3 pilares que eu sempre tentei. Então segura pra gente segurar a audiência. Então vai lá. Segura, aí você vai contar pra trás, depois a gente fala da sua gestão. Tá. Vou aproveitar, Well, e ver quem divide a conta aqui com a gente também, né? Quem Quem paga ajuda a conta. pagar, né? É, quem paga a conta. Então vamos lá, falar da Diferencial Serviços com o Silso. Ó, é uma das empresas que a gente se surpreendeu aqui no podcast mesmo. Nem o Herdo, que trabalhava tanto tempo com eles, sabiam que além do AVCB e toda essa questão de incêndio, eles também fazem aquela parte de sorteio eletrônico de vagas, que é muito complicada. Todo condomínio sofre quando, né, principalmente o residencial, não consegue dar aquelas confusões. Chama o Silso que resolve. Petros Desentupidora, Fera Neres, dor de cabeça, não tem, o cara resolve até de madrugada, não é isso, meu? É de madrugada, cara. Então os caras ajudam pra caramba. Deu qualquer coisa. Não vai tirar não, monetização. vamos monetizar. Deu qualquer coisa, chama o Nery, chama a Petros. Portal Segue Sistemas, é segurança eletrônica, o Cavalcante, fantástico também. Um cara especialista. Tava conversando no bastidor antes com o César, ele falou que tem um pessoal da câmera que vem, ele tem que ensinar os caras como colocar a câmera. Com o Cavalcante não tem isso, ele sabe exatamente como fazer, o que fazer, vários anos no mercado, não tem essa dor de cabeça. Segue energia solar. Paulão já esteve aqui falando, inclusive descobri hoje também que aqui no condomínio tem energia solar. César vai falar um pouquinho de como que foi a implantação, de como que tá sendo os resultados. Espetacular. Então chama o Paulo para colocar energia solar lá, Segue Energy. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Bom, agora é o seguinte, se você não tem coragem como o Wellington de ser síndico em 16 condomínios, ou não tem a força, você vai ouvir essa história aqui do César, o homem é brabo. Você não tem essa veemência toda, então pega uma franquia e aproveita os 200 bilhões de reais que o mercado condominial movimenta e empreende nessa parte. E se você quer colocar no seu condomínio, com certeza eles são os melhores, porque eles têm uma capilaridade muito grande, eles atendem o Brasil inteiro. Então, é uma grande vantagem para você. Hein, Jonatas? E eu não tô vendo nenhum recebido aqui de Recebidinho. novo. Nenhum. Vou cobrar eles de novo. Vamos ver se na segunda temporada, né? Acontece, né? Muda. O primeiro episódio, pelo menos, chega alguma coisa, vamos né? ver. É isso. Imperador, também os meninos tiveram aí, o Marcon e o Leonardo. Eles são aqui de Diadema, inclusive. Espetaculares, fazem todo aquele negócio de incêndio, extintores, AVCB. tudo relacionado. Eles fazem eles mesmos. Os testes nós tivemos lá na fábrica deles, né, mano? É incrível, tudo de ponta. Tudo de primeira. Espetacular. Então chama os meninos. Eles, inclusive, na live deles, se vocês não viram o podcast, vai lá no episódio, a gente tira o AVCB aqui ao longo do processo. Eles contam todo o passo a passo, a dor de cabeça. Então, chama os meninos que eles resolvem. E para finalizar, Flecha 13, corretora de seguro, também. Ali o Roberto estiveram aqui. Vocês viram também o episódio do André, que foi indicado por eles, toda essa parte de seguros. Incrível. Eu tenho seguro com eles, o Wellington também tem, vários condomínios dele tem, então tá tudo resolvido. Chama lá, Calil Roberto, vocês vão ser atendidos no detalhe. Não é aqueles corretores que pega a pólice e faz de qualquer jeito. Não, eles analisam ponto a ponto. Inclusive, o Wellington tem várias discussões lá com eles por conta disso, mas os condomínios absolutamente... Aqui tem que ligar até com tempo, Calil, pra explicar. Tanta explicação. Tanta explicação. É isso aí. Bom, e trazendo pra cá, Cezão, então antes de você ser síndico, conta pra nós um pouquinho a trajetória, né? Até que com certeza isso te formou, né? A te fazer ter esse ímpeto de produzir e tal. Então conta um pouquinho antes da sua trajetória até chegar aqui na sindicatura. Eu sempre eu sou engenheiro, né? E sempre atuei em obra, né? Uhum. Projeto eu nunca atuei com projeto, né? Tá. Eu sempre parti para obra mesmo. E sempre toquei várias obras ao mesmo tempo, Uhum. né? Então, hoje a semelhança que eu vejo com condomínio é como se fosse obra. Uhum. Eu não vejo diferença, entendeu? Então, eu tinha 10 obras, eu posso ter 10 condomínios, eu tinha 5 obras. E obras eu tinha de todos os portes. Então, geralmente eu tinha uma ou duas grandes e tinha algumas menores, Uhum. que a gente tocava em paralelo. Ia Que tipo tocando de obra, junto. César? Eu fiz de tudo, cara. Eu fiz obra de infraestrutura, edificação,
prédio, fiz muito de terraplanagem, fiz de acabamento, fiz um pouco de tudo, né? Tá. Plantação de loteamento, pavimentação. Então, assim, eu fiz bastante coisa, né? E foi bom porque me deu assim, experiência em muita coisa, né? Claro. Eu não sou especialista em nada. Você fala assim, o que você é especialista? Em nada, né? Mas eu sou um generalista. E isso me permite estar entrando em todas as áreas, né? Sim. Então, eu sempre, como eu sei que eu não sou especialista, quando eu chego em alguma área que eu não conheço, eu procuro as pessoas que entendem do assunto. Isso é importante, né? E com isso eu acabo tendo muitas aulas. Então, tive aula com engenharia de Minas, que eu nunca tive nem na faculdade, mas trabalhei com detonação, aí aprendi com Legal. detonação, junto lá, fazendo, né? Então, muito das coisas. Condômino, toma cuidado. O homem, ele Já sabe mexer mexi com com bomba. bomba. Até com bomba agora. Eu já tive toda a experiência onde carrega fogo. Então, assim, coisas que aí eu vou aprendendo para me capacitar, porque se eu vou discutir com uma pessoa, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento daquilo, dúvida. né? Sim. E aí você vai adquirindo com as pessoas que você encontra. E eu tive, assim, tanto na faculdade, mas na vida profissional, bons professores. Uhum. E quando eu digo bons professores, não era engenheiros, é todo mundo, entendeu? Claro. Eu aprendi como se tem que fazer um talude, por exemplo, com um cara que fazia. É impressionante, entendeu? Hoje não faz mais, o que a gente percebe é que hoje as coisas mudaram. Antigamente você tinha muito mais as pessoas em si, Uhum. dependia muito mais. Hoje o pessoal, como as pessoas não estão qualificadas, você está tendo que pôr equipamento. Uhum. E aí o Uhum. equipamento, todo mundo acha que sabendo operar o equipamento, É sabe fazer o fácil. serviço, não sabe. Ele sabe operar o equipamento, mas não sabe fazer o serviço. Ele é muito bom no equipamento, né? Aí, às vezes você vê lá às vezes vai empresa fabricante de escavadeira, aí Uhum. pega lá um rapaz que ele pega lá um negócio, uma garrafa, ele enche uma garrafa aqui com a escavadeira. Ô, louco. O cara é bom, tem controle, né? Nível de Mas não sabe precisão. fazer obra, né? É isso que eu tô dizendo. Então, Sabe operar o equipamento. sabe operar o equipamento, mas ele não sabe fazer o serviço. É isso aí. Ele põe ali, ele põe realmente para dizer assim: o equipamento tem condições de fazer aquilo. Mas quem tá operando, às vezes, não consegue. O probleminha tá do outro lado. Tá do outro lado. É É isso BIOS, aí. é problema de BIOS. Às vezes você põe. E é tudo. Você põe muita tecnologia e você acaba tendo que pôr para suprir o que A você falta tinha. de mão de obra. E o que eu percebo aqui é o seguinte: eu conseguia gerir muitas obras porque efetivamente eu tinha pessoas capacitadas em cada lugar. Então, Uhum. E hoje você tem celular, você tem chamada de vídeo, você tem um monte de coisa. Antigamente você não tinha, né? Uhum. Nem celular você não tinha. Sim, Então, quando eu sim. comecei a fazer obra, não tinha realmente. Quando chegou o pager lá, aquele que o bip era o Fenômeno. avanço, entendeu? Então, assim, eu tava numa obra Mandar aqui. mensagem. Eu andava Nossa. com aquilo na cintura, era chique do Exato, negócio. eu não entendeu? cheguei nem a ter, cara. É. Esse Você foi o andava, recurso. você andava com o bip de um lado e o tijolão do outro. Né? O Isso. Nokia tijolão do outro lado. Mas o telefone nem tinha antes. Então, assim, Foi depois do bug. Aí o que acontecia? Então, eu tinha que ter as pessoas nas obras que tocassem por si, Uhum. entendeu? Que soubessem o que tem que fazer, pra gente falar a mesma língua. E era assim, quando eu saía de uma pra outra, eu só avisava, eu vou pra outra. Então, assim, naquele meio tempo eu não fazia nada. É diferente de hoje, que você tá no meio do caminho, você tá no carro, tá na moto, onde você tá fazendo as coisas. Você continua trabalhando. A sua atividade hoje, as pessoas são mais produtivas, né? Uhum. Não é à toa, e isso o pessoal mede muito pela indústria automobilística, né? Que o cara produz muito mais carro com menos gente. Sim. É a mesma Sim. coisa. Hoje você toca muito mais obra com menos gente. Porque se Uhum. você vai tendo essas coisas, a tecnologia te permite fazer essas coisas. Sim. E eu sempre toquei muitas obras desse jeito, nunca tive problema, né? Aí, então, assim, você tendo as pessoas certas para fazerem, e as pessoas que entendem o seu raciocínio, porque o que eu vejo é o seguinte: qualquer lugar, tá, por exemplo, uma empresa, uma obra, um condomínio, é o reflexo de quem está coordenando. Não tem como dizer assim, isso Claro. aqui tá bem arrumado. O dono, o proprietário, o chefe, sei lá o que, é um cara organizado. Isso aqui tá uma bagunça. Então a culpa não é da pessoa que tá lá embaixo. É de quem tá lá em cima. Sim. E eu sempre adotei isso na minha postura do dia a dia. Então, quer dizer, se tá dando certo, sou eu que tô fazendo certo. Se tá dando errado, a culpa é minha também. Sim. Então eu nunca fui de dizer, não, a culpa é do rapaz ali que fez, olha, você se sinto muito, né? Aquele discursinho, não, não é, foi a secretária que errou. Não foi, cara. Sou eu. Sou eu, porque se ela errou, De alguma maneira eu. a responsabilidade é minha. Ou eu não orientei bem, entendeu? Aí foi uma falta de orientação da minha parte.
ou realmente ela não está capacitada e eu não a E você capacitei. errou de, né, de De não ter capacitado. Então, a responsabilidade é minha. Hoje eu até divido um pouco mais, assim, os louros, né? Porque assim, puta, tudo bem, então a pessoa fez, tá certo, tem que fazer mesmo, e parabéns porque fez e vamos fazer certo. Se fez errado também, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, também como a responsabilidade é minha, eu até falo o seguinte, me fala o que tá errado, pra gente corrigir junto, entendeu? Então assim, eu nunca tolhi ninguém de tomar atitude, até porque se eu tiver que estar em todos os lugares decidindo tudo, Não eu não organiza nada. consigo. Não Então é o consegue dar seguinte, conta. as pessoas que estão comigo têm que entender e acabam entendendo com o passar do tempo, né? Umas mais rápido, outras menos rápido, e outras realmente não entendem, aí a gente acaba não convivendo, porque as pessoas têm que entender que elas têm liberdade para fazer, e elas têm autonomia. E se elas estão na posição que estão, é porque tem capacidade. Então, quer dizer, se Uhum. alguém me pôs aqui, eu tenho capacidade. Se alguém pôs o outro, e assim sucessivamente, né? Então, eu falo assim, agora se deu um problema, para e vamos resolver, entendeu? Vamos resolver. Me conta que a gente dá um jeito de achar a solução, né? Nunca assim, eu nunca cheguei e fiquei criticando a pessoa. Porque eu acho que é o Uhum. seguinte, quem comete um erro, ele já sabe que ele cometeu erro. Não precisa você ficar martelando na cabeça da pessoa lá, "Pô, você errou, Busca a solução, né? Ver o vamos, que tá vamos, errado vamos. pra Eu mudar, falei aquele melhorar. negócio, falei pra não fazer, pô, não dá, O eu cara, falei não resolve não nada, né? resolve. Então eu acho que é isso. Então com isso, cara, a gente foi e eu trouxe essa postura pra cá. E em obra, cara, eu sempre até toquei comigo o seguinte, eu acho que tinha 3 pilares que é sempre o que me guiaram. Então eu tinha que ter prazo, preço e qualidade, né. Prazo, porque assim, eu trabalhei muito com obra pública. E Hum. obra pública era o seguinte, eu lembro bem uma aqui em Osasco, a gente chegou numa escola lá que estava abandonada. Começaram e largaram a escola. Aí o dono da empresa falou: "César, o prefeito vai inaugurar dia tal". Eu olhei bem assim, eu falei: "Meu Deus do céu". A obra estava invadida, porque estava largada, cara, então tinha morador de rua, tudo. Cara, a gente Tirar entrou, todo mundo. tem que tirar. Aí chama quem tem que tirar e ele falou: "Ah, César", e ele só falava assim: "César, a inauguração em tal dia". Se vira. Se vira É aí. tal dia, entendeu? Não tem aquele negócio, não, mas dá, não, não dá. Isso é agenda do político e ele vai inaugurar, porque ele já pôs na agenda. Então, assim, o que você vai fazer, como você vai fazer, Problema seu. seu problema é seu, cara. Você resolva. Resolva. Me entrega nesse dia, porque nós vamos estar aqui para fazer. Bom, tá bom, é isso um pouco. Então, eu sempre fui. Então, você tem que ter o prazo. Entendeu? E prazo não dá aquele negócio, é igual entrega da declaração de imposto de renda, né? Há uns anos atrás, o governo ia empurrando, né? Sim. Agora não empurra mais. Não. Meu irmão, se você fez no primeiro Eles, dia, eles até esticaram, ela tá mais esticaram, mas longa, não mas não prorroga. É prorroga. isso aí. Então é mais ou menos assim. Então eu fui acostumado a isso. Até porque, cara, fora obra pública, se você está entregando para uma obra privada, o proprietário também ele tem noção daquilo. Pô, ele precisa para inaugurar, ele precisa para morar, então ele também faz as programações. Então prazo é um negócio que tem que ser essencial, Sim. tá? Preço é outra coisa, porque se você tem um orçamento para cumprir, não adianta você fazer de qualquer jeito e depois chegar e falar: "Olha, era 10, entendeu? Mas eu tive custou 12, agora faz pagar". Então não tem condições. Então você tem que andar do que você tem, no caso da gente, de custo para baixo. Porque se eu tenho um preço e eu tenho um custo, se eu economizar no custo, eu ganho no 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 preço. no lucro, No lucro. tá certo? Então eu sempre trabalhei do meu custo para baixo. Então assim, o que eu acho que é muito importante é você ter uma planilha para falar até onde eu posso ir, e quanto melhor a planilha, mais elaborada, mais simples é para você pra trabalhar. Às vezes a pessoa assusta com o tamanho de documento, mas é quanto mais melhor, porque ali você tem os detalhes do que você pode fazer. Ah, quanto custa essa xícara? Tanto. Então se eu vou Sim. comprar, eu sei quanto que é. Entendeu? Quanto custa o microfone? Eu sei lá. Então se não tem, a sala custou tanto. Puta, tá bom, mas aí é mais difícil. Quando você setoriza, Sem fica mais dúvida. fácil. Então, preço é um negócio que a gente tem que ver. Então, eu sempre briguei. Eu digo que eu sou um melhor, eu compro melhor do que eu vendo. Eu acostumei tanto a comprar e brigar por preço, e Sim. isso até para as minhas coisas, Sim. entendeu?
Pra comprar é duro. Pra eu vender minhas coisas é duro, cara. Eu tô com uma moto pra vender aí que tá difícil, cara. Eu não vendo, entendeu? Eu sou ruim pra vender, mas pra comprar eu compro bem. Mas você é ruim porque você quer muito alto ou... Não, eu tô achando que tá o justo. Eu tô Olha lá, Tá muito alto. Deixa eu negociar com o César do outro lado, entendeu? Tá na tabela, tá na tabela. Né? Mas, não, se eu fizer um exercício aqui, eu vou comprar de mim. Por quanto eu compraria essa moto? Mas eu compraria. Pô, Não tá ruim, porque eu também tô do outro lado, né? Então, e a outra coisa é qualidade, né? Porque eu também digo o seguinte, não adianta você fazer tudo, entrega no prazo, E no não preço, fazer direito. e a qualidade ser ruim. Porque a qualidade é o que vai te nortear depois da obra pronta. É isso Porque que eu ia te durante falar. a obra, César, qualquer coisa que como- você puser... E vamos trazer agora, aproveitando pro síndico. Como que você avalia a qualidade de uma obra? Qual o critério que usa pra você avaliar a qualidade de uma obra? Ah, cara, é tudo, né? Eu digo assim, não é tanto o acabamento, porque eu fiz obra de CDHU, né? De mutirão. Então, mutirão é obra que o pessoal classifica a mais popular possível, entendeu? Claro. É, até lá a gente conseguiu melhorar, né? A gente fez uma gestão nessa que eu fiz, por exemplo, que a janela era para ser de ferro, a gente conseguiu, com a economia de um canto e do outro, colocar de alumínio. Então, eu interferia em projeto. Então, embora eu não fosse projetista, eu mudava projeto de tudo quanto Nós era vamos jeito. chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque eu pensava o seguinte, eu não posso fazer, porque às vezes o arquiteto, e eu aprendi a conviver com o arquiteto, que até então também era um negócio que da faculdade a gente... Rixa, É uma briga, né? A briga. Os próprios professores vêm com essas piadinhas de engenheiro, né? O arquiteto é aquele cara que não teve peito para ser Sim. engenheiro, então virou arquiteto. E não é. Na verdade, são cabeças completamente diferentes. Diferentes. E são funções relevantes também diferentes, E não né? tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A minha sala, por exemplo, eu sou engenheiro, eu sabia o que eu queria, mas eu contratei um arquiteto. Porque a Perfeito. gente discute, Perfeito. negocia, Aquela conversa. coisa, às vezes nem você sabe o que você quer, né? Aí Não é assim, você tem uma noção porque você tá na área. Só que é o seguinte, o que eu vejo do arquiteto? O arquiteto ele tem uma cabeça mais lúdica nas coisas. Então, assim, e conhece mais dos materiais que às vezes a gente conhece. Então, assim, por que que aqui tem aquele desenho? Por que que aqui tem um negócio aqui? Por que que tem iluminação? Então, são coisas que a gente, como engenheiro, a sua cabeça é mais fechada. Eu quero fazer um negócio prático, né? E às vezes o arquiteto faz umas coisas que também, aí eu acho que vem o outro lado do arquiteto, tem hora também que ele faz as coisas para ficar bonito, mas não vê a coisa prática. Isso é igual você entrar num decorado, num stand de decorado hoje. É tudo muito bonitinho, mas será que tudo que tá lá vai dar certo? Entendeu? Você vai conseguir operar, tá? Se eu for fazer a comida, vai dar certo? Entendeu? Onde que eu vou deixar as coisas? De um condomínio que tinha ar-condicionado no mostruário e o prédio não comportava. Não tem jeito. Entendeu? Então, o que eu vi... Imagina que legal que foi. Então, dessas coisas, voltando lá no que eu falo de qualidade, quando começamos a distribuir, porque o processo de mutirão todo mundo faz junto, Sim. né? E só no final que você sorteia para ver qual que é o seu apartamento. Porque se você sortear antes, ninguém faz nada nos outros, ele só quer ficar dentro dele. Então, como você não sabe, você vai trabalhando que qualquer um pode ser seu. Então, é um inferno a hora que sorteia, porque sorteou, aí cada um quer só mexer no seu. E a gente segurou até o último minuto. Eu consegui ir lá mexer com o pessoal. Não sorteio. Só que depois que sorteou, o que eu vi? Rapaz, eu entrava em cada apartamento lá, você via assim, a qualidade das coisas. Porque quem tava lá, embora se fosse pessoas humildes, cara, era o pedreiro, era um carpinteiro que fazia as coisas, muitas vezes, em casa de luxo. Sim. Então, cara, ele tá acostumado, ele conhece fino. Então, ele sabe fazer. Quando ele pegava para fazer o dele, o que eu percebi ali? Poxa, há um banheirinho lá, tem, sei lá, 1,5 metro quadrado. Então, qualquer retalho de loja tem 1,5 metro, 2 metros. Ele pegava isso, que era um puta acabamento, uma peça cara, mas era saldo, era aquela que só tinha uma caixa. Ele punha, rapaz, assentava as coisas. Às vezes ele não tinha muito espaço, ele inventava um desenho diferente, em vez de colocar reto, colocava na diagonal, fazia uns negócios. Criatividade. Brasileiro é perito nisso. É isso. Então, o que você percebia? Que eu percebi ali, quer dizer, não é aonde que você está fazendo, e às vezes, muitas vezes, não é o produto que você está pondo, é a qualidade de quem está fazendo. E isso é o contrário.
Às vezes eu chego em alguns lugares que eu olho assim, meu Deus do céu, o cara gastou uma fortuna no material. E tá uma Uma porcaria. porcaria. O serviço tá tudo matado, sabe? Então, assim, é junta que não bate, é coisa que tá desalinhada, é coisa que tá fora de prumo, é um monte de coisa. Então, o que que eu vejo? Isso vai ficar. Então, depois não adianta nada a pessoa gastar, fiz uma sala aqui, gastei 200 mil. Gastou 200 mil. Mas a pessoa fala, tá muito bonito, mas ali tá com defeito, cara. O defeito aparece. E o defeito é o seguinte, quem tá acostumado com ele, vê muito mais. Então, assim, é, é difícil, assim, eu, por exemplo, e quem é da área, e eu, chegar num lugar e você não começar a bater o olho. Às vezes eu não comento. Eu, Você se policia. porque eu vejo a empolgação que a pessoa tá. É igual tatuagem, né? A pessoa gostou muito, mas Não pode- assim. Nossa, você viu o tubarão que eu fiz? Não, Mas até Você viu minha aí. tatuagem? Nossa, é uma baleia, não? Um tubarão. Então tem essas coisas. Então, acontece muito disso. Eu fico com dó. Realmente eu fico Claro. com dó, porque quem gastou o dinheiro, investiu aquele dinheiro, ele não viu. Às vezes fez um esforço para ter aquilo, às vezes não fez tanto, porque ele tem muito dinheiro, então ali não fez tanto esforço. Mas ele efetivamente gastou um bom dinheiro. E aí tá mal feito, né? Então tem esse lado. Então, assim, serviço mal feito tem pra todo lado. Você perguntar, a sua sala tá 100%? Não tá 100%. A minha sala mesmo não tá. Tem coisa lá que chega uma hora e fala, tá bom, vamos embora, porque eu já não aguento O mais esse Wellington tem uma negócio teoria do aqui. 100%. Qual que é a teoria do 100%? Não, 100% não existe. Eu falo que 100%, cara, não adianta buscar 100%. Você vai conseguir ali 90, 95, mas 100%, cara, não existe. Eu falo que é impossível buscar o 100% Mas tem hoje. que, assim... Não, você tem que ir atrás e É, tentar fazer isso. tudo pensando É, nisso. é. Mas assim, não, eu falo, não se frustre. É, Se então, você é não isso que eu ia falar. alcançar Porque a essa frustração- lógica do Wellington tá relacionada à frustração, Isso. que é o que você tá levantando. Mas eu fico frustrado, não tem jeito, cara. Mesmo assim, sabendo. mesmo sabendo. Porque, assim, mesmo, é assim, eu vejo lá, hoje eu penso, putz, se eu pegasse e fosse fazer minha sala tudo do zero de novo, com tempo, porque o problema naquela eu tinha que mudar, então você fica naquela negócio. Eu faria, basicamente, o que eu tenho na sala, que a minha sala, no geral, eu gosto muito dela, é muito Sim. boa, mas tem realmente aqueles detalhes, né? E muitas vezes, o detalhe sou eu que vejo. Sim. Quem entra lá, acha que tá tudo uma maravilha, cara, mas uma maravilha mesmo. Mas eu percebo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, teve uma vez, na recepção da minha sala, eu tinha pintado e tava tudo de uma cor só. Uhum. E eu não tinha posto luz, spot, assim, numa parede. Aí um dia eu falei, vou pôr, né? Até o Cláudio falou, pai, aí eu pus. Quando eu pus, cara, a iluminação mostrou porcaria que tava na parede. Tremendo. Nossa. Porque quando tava sem a luz direta, É. ela passava, cara. Quando jogou a luz, falei, não dá. Aí nós metemos um grafiato lá e agora ficou. Então hoje ficou bonito. Entendeu? Então, assim, porcaria tem. Acontece. Tem. Hoje, e eu digo que cada dia tá ficando pior, cara, a mão de obra, para alguns. A mão de obra que depende, assim, não é a mão de obra do cara pegar e montar um negócio que todo mundo monta, tá na linha de produção, é só encaixar. Ela Isso- mais especializada, mais É, fina, cara, é o né? marceneiro, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o dentista que tem que mexer na sua boca, é o médico, o cirurgião que tem que. Entendeu? Que tem que mexer Ajuste fino, mesmo. né? É. Tá ficando cada dia mais difícil, né? E assim, hoje, por exemplo. Por isso que quem é bom é muito caro, né? E quem é bom cobra. É isso. É isso. diferenciado, E fica tem serviço, diferenciado, e tem entendeu? E ele serviço, tem serviço. O problema é que hoje você tem demanda pra tudo, então qualquer um que abrir qualquer coisa, ele vai fazer, porque vai ter sempre alguém precisando e você se dispõe a fazer naquele momento e vai. Então isso é muito ruim. E assim, hoje eu tô até tocando pouca obra, tô fazendo umas consultorias, umas coisas, mas eu lidar direto com o pessoal tá difícil, porque eu não tô com muita paciência, cara, porque é muita gente assim, que não consegue fazer. E o que me irrita mais não é a pessoa não conseguir, é a pessoa fazer um negócio mal feito E achar que tá certo. e me convencer de que aquilo tá certo. Então, se até a pessoa fala assim, não, César, realmente não tá bom. Vamos ver. Mas me convencer que aquela porcaria que ele tá fazendo Tá é certo. o certo, aí me chama disso. Aí eu falo, mas vamos parar, porque aí não tem mais como discutir, entendeu? Porque Sim. aí eu vou ter que concordar com isso. Se eu concordar, vai. Aí o mundo acabou. Acabou. Então, assim, isso ficou difícil, né? E
Aqui pro condomínio, o que a gente percebeu? A gente tem uma demanda que, primeiro é aquilo, né? Você tá lidando meio que. Não é coisa pública, mas não é seu. É quase como se É fosse. né? como se fosse. Então, assim, não, vamos comprar uma coisa. Vamos comprar essa caneca. Vê o preço da caneca. Aí tem a caneca de 1 e a caneca de 10. Compra de 1. Cara, não dá pra fazer isso. Não Na dá pra verdade, é fazer assim, isso. ó. A gente sempre brinca aqui. Transacionamento mais barato. Então é a de 1, a de 5 e a de 10. Aí, claramente, a de 10 é que resolve o problema. Mas aí o cara fica. Não, mas veja bem, essa de 1. Aí o cara começa a falar. Então, É. como que você lida com É. isso? O que eu percebo é assim, não necessariamente a de 1 é a pior e não necessariamente a de 10 é a melhor. Tá certo? Você Ok. tem as duas coisas. Porque você tem aquele cara que cobra muito e não te entrega nada, Sim, e tem aquele que te cobra menos e te entrega muito, sim. né? Então, muitas das coisas dos serviços aqui que a gente contratou, eu fui ver. A gente foi comprar os mármores lá da recepção. Eu fui na marmoraria do cara. Eu fui lá pra conhecer, pra ver como é que era, né? Aí fomos comprar umas cadeiras pra recepção, pra sala de reunião. Aí pegamos os preços, eu fui nos fabricantes, cara. Então, se você olhar, sem quem olhar hoje, fala, pô, você comprou tudo mais caro. Comprei o mais caro. A mesa da sala de reunião, eu comprei as cadeiras mais caras. E quando eu fui nas cadeiras da recepção, também comprei as mais caras. Aí Uhum. você fala, pô, mas por que comprou mais caro? Porque eu vi que a outra não dava. Só que elas estão lá e não vão estragar. Eu tenho garantia, tem um monte de coisa, entendeu? Os móveis da recepção, eu fui no fabricante, cara. Fui ver se ele existia, onde que era a marcenaria dele, porque a gente já tinha tomado um chapéu num aí. Eu falei, então o que acontece? É essa política que a gente tá. A gente faz a cotação, faz tudo, mas não necessariamente a gente tá procurando comprar o melhor no preço melhor. É isso que a gente tá indo. Custo-benefício, né? Custo-benefício, entendeu? Tem hora que realmente você fala, puta merda, tem um outro que é muito melhor, mas às vezes o custo é muito alto. Então naquele momento não dá pra fazer, né? Mas assim, você compra um sabendo que, puta, a vontade que eu tinha era de andar naquele outro carro, né? Eu vou andar nesse aqui por enquanto, mas o meu carro, Vai me levar no o mesmo de lugar. sonho vai ser aquele lá. A hora que der, eu compro. Porque aqui... Eu olhei a Ferrari, olhei o Fusquinha, mas vou levar o Fusquinha dessa vez. Porque aqui, o que eu até... E agora o pessoal a gente tá conseguindo botar essa política é o seguinte, isso aqui é quase uma cidade, né? Então, o uso das coisas aqui é o uso do profissional. Não tem como você vir com nada muito caseiro. Não, o que eu ponho na minha casa aqui não dá. Não dá. Aqui tem que ser assim, tem que ser pra aguentar o rojão. Isso aqui, essas catracas aqui da gente, tem hora que passa mais gente do que no metrô, cara. É um passa na hora do almoço pra você ver ali. É um atrás do outro, né? Então, o que foi? A gente foi corrigindo muitas coisas. Então, aqui, até eu falo, o fato de eu ter sido conselheiro aqui 2 anos e pouco, eu tinha uma visão de que eu conhecia o prédio. Eu conheço, quando eu virar síndico aqui é tranquilo, arruma aqui, arruma ali, Eu a vou gente te vai perguntar embora. sobre isso. Então, primeiro, aqui você já contou, você resolveu ser conselheiro, no caso suplente, mas enfim, participar da gestão porque você tinha ouvido uma história de uma obra e você, puxa, não é legal, não quero ficar aqui do lado de fora tacando pedra, né, e depois Isso. quero estar lá na vidraça, né, e participar do processo. E como que foi essa transição, você falar, puta, quero estar à frente, quero eu estar, né, no leme, vamos dizer assim. O que mudou, o que te motivou a estar à frente como Ele síndico? falou, pô. Falava a palavra, ninguém escutava ele. Não, mas eu quero que ele fale o racional, porque só isso não é suficiente, né? Ô, Jonatas, a gente sabe, cara, que é suficiente. Não sei falar do seu ouvido? Não. Quantos condôminos que às vezes começam a reclamar e fala assim, ninguém me escuta nada, quer saber? Ou eu vou causar, Não. né? Ou eu viro síndico. Porque, mas como o César falou, não é tão simples ser síndico. né? Não é, não. Porque É que o pessoal acha que... Você tem que, além de tudo, primeiro ganhar a eleição, pra começar. É que Então, o pessoal acha que é fácil, né? O que eu vi é o seguinte, aí a gente estava nesse grupo, que já era do anterior, e aqui, como eu disse, independente de eu ser síndico ou ser qualquer coisa, eu sempre fiz na minha sala lá, desde que eu vim pra cá, né? A gente sempre fez umas reuniões lá, uns bate-papos, um happy hour de noite, de vez em quando lá, umas sextas-feiras, de vez em quando a gente faz, e a gente foi juntando pessoas, né? E o que deu pra perceber é que, assim, aquele ditado eu acho que é real, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi com quem tu és, né? Então, o que acontece?
foi juntando gente boa e gente que estava afim de fazer alguma coisa. Então, quando surgiu realmente essa questão, vai ter a eleição, aí foi, eu me coloquei e o pessoal falou, não, vamos com o César. Então, por isso é que surgiu. Por isso que eu Ok. digo assim, embora tivesse sido vamos dizer assim, um desejo meu e dizer até uma necessidade de tentar Sim, fazer alguma claro. coisa, não teria acontecido se não tivesse esse pessoal junto, né? Que é o pessoal que teve com a gente no primeiro mandato e tá agora, muitos deles estão no segundo também, né? Então, Uhum. assim, que efetivamente, porque assim, tem muitas pessoas que querem alguma coisa que melhora, aí ou ele fala, eu não tenho disponibilidade, ou não é o meu perfil. Entendeu? Então tem gente que assim, ele aprova tudo que você faz de bom, Sim. aplaude, realmente fala, elogia. Eu falo, não, mas isso não é pra mim, ou o momento na minha empresa não permite, aqui no caso, né, um comercial, então não entra. Aí eu falei, pô, eu tava meio tranquilo, dava pra fazer, eu falei, então vamos encampar isso aqui. Então por isso que eu acabei me candidatando, né, com o apoio desse pessoal todo, e a gente foi eleito lá, né. E o síndico que tava, o pessoal já tava meio que É aquele síndico da implantação também, né? era da implantação. E o que eu percebi é o seguinte, não era bem o perfil dele. Depois, lidando um pouco mais, eu percebi que tem alguns perfis para ser Uhum. síndico, né. Perfeito. O dele eu estava achando que era mais ou menos o seguinte: eu vou ficar aqui enquanto a construtora põe e não tem ocupação no prédio, é tudo mais tranquilo, não tem muita coisa para fazer. A hora que os pepinos vão começar a aparecer, a hora que eu vou ter que ter mais demanda, mais tempo de dedicação, Eu eu saio. saio fora. Uhum. Porque aí eu vou para um outro que tá começando de novo. E o que Claro. acontece? Então ele sai, ele Uma fica muito. estratégia. É a estratégia dele, ele tem relacionamento nas construtoras aí, então assim, ele tá sempre nas implantações. Então ele fica, o que eu imaginei, assim, é 2 mandatos, que é o primeiro e mais o segundo, e no terceiro, então não é um negócio que ele fez questão de ficar, nem nada, né. Por outro lado, eu fico vendo o seguinte, a sorte é que nós assumimos. Uhum. Porque se continuasse do jeito que estava, isso aqui, né, embora ele tenha uma aparência que tá tudo certo, tá tudo perfeito, quem vem aqui de fora elogia, e é isso que a gente quer mesmo, né, mas tem muita coisa que estava ruim, né. A gente teve que mexer, de infraestrutura, porque eu sempre pensei, sempre eu tento fazer assim, as obras que eu atuei e aqui, eu digo pra gente pra mim mesmo, como é que eu me balizo pra fazer as coisas. Eu acho que isso aqui é como um corpo humano, tá Um certo? organismo vivo, né? E você tem o seguinte, você tem a parte de fora, como que eu tô, entendeu? Se eu tô gordinho, se eu tô magrinho, se eu tô cabeludo, se eu tô careca, entendeu? Se eu uso óculos, se eu não uso Quanto tempo óculos. você tá careca, César? Já tem uns 20 e tantos anos. Fala isso não, fala isso não. Já tem um bom tempo que eu me convenci. Tem muito teimoso aí, entendeu? Tem muito teimoso aí que é Tá na careca. moda, hein? Fala Você viu? fala isso não, já. Então. Mas assim, mas você tem a parte interna, cara. Uhum. Não adianta também você tá um puta cara sarado de academia, mas se dentro tá tudo ruim, entendeu? O cara tá todo ferrado. Então o que que eu vejo? Ninguém quer também, por exemplo, o que que chama atenção quando você olha uma pessoa? É a parte de fora. Ninguém chega Claro. assim, como que você tá de glicemia, diabetes? Ninguém pergunta pra você, entendeu? Não. Tá, você teve AVC, como é que tá a pressão? É a Ninguém primeira pergunta, impressão, é entendeu? externo. Você vai no externo, pô, tá maquiado, não tá maquiado, tá arrumado, não tá, a roupa que não tá. Então, assim, o externo é algo importante. Só que o externo não se sustenta, cara, se você não tiver são. E é um pouco reflexo também, né? Isso, Você tá você tá doente, você fica batido, isso. enfim. Então o que que eu vi aqui? Aqui a gente e num primeiro momento, na primeira administração, eu falei o seguinte: "A gente tem que deixar esse corpo sã". Por quê? Porque eu tenho que fazer ele ser, assim, o melhor possível, que eu não tenha problema de saúde com ele. Então foi onde a gente foi atuar. Então uma das coisas que eu fiz que a gente conseguiu fazer muito é o seguinte, é trazer 2 coisas. O que que manda um condomínio? Na verdade é a taxa condominial. Então Uhum. isso é um negócio que sempre me preocupou, Uhum. porque assim, eu moro em apartamento, então eu pago o condomínio lá, aqui é condomínio também, então todo mundo paga o condomínio. Sim. É lógico que ninguém quer pagar condomínio, né, bom seria que a gente recebesse para ter o Pra ter condomínio. economia. Esse é o melhor dos mundos, mas não chegamos nesse ponto, tá certo? Então o que a gente tem que fazer? É ter um condomínio o melhor possível, o mais baixo possível. Para que ele seja baixo, mas tenha saúde, eu tenho que criar alguns mecanismos. Tem 2 coisas que a gente faz, é igual eu falei, preço e custo, né. Sim. Eu tenho que ou reduzir despesa Despesa. ou aumentar a receita, Perfeito. entendeu? E o melhor dos mundos é as 2 coisas, aumenta a receita e diminui o Diminui a custo. despesa.
entendeu? Aqui, esse prédio tinha algumas oportunidades de aumento de receita, que a gente olhou. E aí eu falei, vamos ver o que a gente tem também de oportunidade de redução de custo. Então hoje, se você pegar efetivamente o que a gente paga no boleto, Uhum. não estou falando, teve reajuste quando me teve, a gente foi vindo. Mas se você pegar o boleto que você pagava há 2, 3 anos atrás e o boleto que você paga hoje, em algumas condições, em algumas salas, teve redução. Olha que legal. Você fala, "Pô, como é possível?" É possível. Cara. Aí você pegar o caixa que a gente tinha quando eu entrei e quando tá hoje, a gente dobrou o caixa. Só um parênteses, César, então só pra gente contextualizar e ajudar quem tá lá do outro lado. Então, quando você assumiu, primeira coisa que você começou a mexer foi na questão financeira. Isso. Buscar novas receitas e redução. Então vamos começar. O que você fez pra reduzir? Eu reduzi o seguinte, a gente tinha aqui, e nessa assembleia de eleição, que eu fui Sim. eleito a primeira vez, a gente estava com um déficit de 15% na despesa ordinária. Uhum. Um déficit. E aí, o que a gente contou? Achando que a gente é o bonzão do negócio, falando, não põe reajuste não, que a gente vai reduzir esse troço aí. Então Chegamos ganhamos aqui pra mudar o negócio. Ganhamos aqui, não precisa de reajuste. Deixa comigo vamos aqui. deixar que Deixa vai comigo que a gente vai resolver. Mandar 3 Aí- funcionários embora. É. E nessa fase, até a gente passou pelo seguinte: a administradora nossa aqui, a BBZ, que nessa época era o Jonas, que por coincidência estava saindo, e estava vindo a Fernanda. Né? Eu até me lembro bem que, mesmo no O conselho. cara mudou, né? Nossa Senhora! Eu não vou falar nada. Mas aí é o seguinte. Lembrando que é gravado. O Jonas, até nas primeiras, ele trouxe ela aqui, ela participou das reuniões com a gente e não se manifestava. E um dia eu falei com o Jonas, puta, você tá saindo, cara, a gente vai pensar, como é que é a Fernanda aí, cara? Entendeu? Porque aqui o negócio é diferente, o negócio aqui... Falei, não, César, pode ficar sossegado, porque tem competência, tem não sei o quê, não sei o quê. Então nós pegamos justo isso aí. Então, quer dizer, eu não tinha mais o meu ponto de referência, que era na BBZ, o Jonas, que é quem eu tinha um relacionamento. Então, efetivamente, eu tava meio que começando meio que do zerão. Zero. Entendeu? E aí, o que eu falei? Eu falei, puta, nós temos que reduzir. Aí o pessoal, não, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer uma cotação, pra gente ver como é que tá no mercado, pra depois a gente chamar os fornecedores. Eu falei, cara, não dá tempo. Não dá tempo. Eu chamava cada um e falei, meu amigo, é o seguinte, eu tô com déficit de 15%. Então, se cada um tirasse 15% no dele, eu tinha resolvido. Eu falei, não tem que fazer com muita mágica, cara, não tem, entendeu? Eu, nas minhas contas, eu gosto muito de planilha, mas eu procuro simplificar. Eu não tenho aquelas planilhas que fica muito... Pra mim, assim, qual que é o objetivo dela? Não adianta fazer um monte de coisa, ter um monte de informação, se eu não sei o que eu faço com a minha informação, Sim. que é o que acontece muito. Tem empresa aí que banca consultoria de um monte de gente. O cara vem, mas não chega. O meu é o seguinte, papum, vamos aqui rapidinho, entendeu? Eu até tenho minhas fontes de dados, mas eu gosto de trazer para um negócio bem prático. Aí foi isso que eu fiz. Chamei todos eles, falei, ó, tem que reduzir 15%. Aí uns, não dá. Eu tinha uma impressão. Plena pandemia. Não, foi antes. Foi em 2000, ainda não tava muito na pandemia. Não, pô, você foi eleito no 2020. Não, mas... Em março de 2020 começou a pandemia. É isso. Você entrou quando arrefeceu. Isso aí. Já Entendeu? tava na segunda leva, já ia entrar na segunda, que tinha começado no começo de janeiro. Foi E a pesado. gente foi em outubro. É isso. Mas assim, tava uma confusão. Ninguém sabia de nada, tava uma confusão. Falei, tem que reduzir. Eu tive uma surpresa que, por exemplo, a gente tinha aqui a parte da portaria, que... Não precisa falar o nome porque eles não estão pagando nada. Não, mas assim, que... Mas se quiserem pagar, Não, assim... segunda temporada tá aí. Eu digo assim, alguns serviços a gente tinha noção, ou eu tinha, assim, de me venderem. Isso aqui tem confusão, isso aqui tem não sei o quê. Tá. Aí a gente foi procurar no mercado, eu percebi que não era bem assim, entendeu? Então, assim, uma das coisas que até eu tinha em mente, o outro síndico, porque, assim, Mas é legal todo síndico é ladrão. Isso que eu falo, é legal você externar isso, É. César, porque você fez essa transição e o síndico, o condômino e o profissional passam muito por esse questionamento, questão de idoneidade e tudo mais. Então, relata, quando você assumiu, qual a melhor forma de você saber? É isso que você fez, pesquisar e chamar. Então que você- o que como eu que você vi? atuou? Nesse caso, eu até tô citando esse, porque é o seguinte, é um que todo mundo falava, aqui tem rolo. Uhum. Aqui tem rolo.
Aí é grande. Cara, eu fui ver, cara, não tinha. Tava dentro do. Tava dentro, entendeu? Aí a gente fez cotação também. Ele deu uma reduzida, que também aí não dava para mexer muito, porque aí eu percebi que era de mercado, então assim, mexeu, né? Então, a empresa a gente acabou mantendo, e aqui tá com a gente até hoje. Na parte de limpeza, aí eu vi que não tinha jeito. Aí não foi preço, foi qualidade mesmo e tudo, aí a gente acabou trocando, né? Então, Tá. assim, a parte de paisagismo eu troquei 3 vezes. Então, assim, se me perguntarem, entra, troca tudo, entra, fica com tudo, César, então não tem só regra. pra gente contextualizar, então. Fala um pouquinho do empreendimento para quem tá do outro lado entender, porque você falou paisagismo e condomínio que não tem. Aqui tem uma área robusta, né, para É, poder é. atuar. Então a gente tem aqui, e aqui o que, que a gente tinha? Quando eu entrei efetivamente, no quadro efetivo do condomínio, tinha o gerente, o administrador, Sim, e tinha um rapaz da manutenção. ok. Esse era o quadro efetivo. E ele tinha também um assistente, né, administrativo. Não. Tinha. Tinha um Tinha administrativo. Então tinham 3 pessoas que eram fixas do do condomínio. condomínio. CLT O resto do era prédio. tudo terceirizado, né? O resto era tudo terceirizado. Aí foi, aí acabou que o rapaz da manutenção saiu, e aí a gente terceirizou. Então passou por uma terceirizada. Ok. E assim, entrou nenhuma, aí depois vi que não dava, mudei para outra. Então aqui também é o Você não seguinte. quis utilizar a mesma que já estava na recepção e na Não, segurança. ele veio pela da recepção. limpeza, Aham. veio pela da limpeza, né? A nova empresa da limpeza que assumiu, aí Tá. a gente colocou o rapaz da manutenção também, Tá. né? Aí foi, não deu muito certo, a gente trocou e aí voltou pro pessoal que tá fazendo a portaria. Então a gente Tá. tem um de portaria e segurança e a gente tem outro de limpeza aqui, são 2 empresas, né? Tá. E aí tem tudo, né? Quer dizer, e eu sou até amigo dos 2, mas mais amigo de um, mas assim, na hora do vamos ver, não tem essa. Então eu tiro e acabou. Não Claro. tá dando certo, não tá dando certo. Entendeu? Porque aqui não tem essa de ser mais amigo ou menos amigo. Então tem que prestar serviço, porque ninguém tá trabalhando para mim, né? Uhum. Então, mas ficou claro com as empresas. Então, assim, e hoje todos eles sabem que assim, se bobear, se não der certo, eu vou pro outro. E agora esse dia eu falei, se não der certo, eu contrato de novo. Então, assim, para mim tá muito claro isso, né? Então, assim, aí trocamos a parte de paisagismo, porque realmente tinha uma pessoa que atendia a gente, não deu, fui tentando, até que não deu, né? Uhum. Mas a gente manteve muita gente, né? O objetivo nunca é trocar, em qualquer lugar, entendeu? Até em casa, né? Ninguém quer Não, é o trocar que eu a falo. esposa, É o né? que eu Ninguém falo. quer trocar, né? Tem uns Mas que às querem, vezes. né? É. Não, mas não quer, não quer, não quer. No final não quer. Às vezes troca, ou é trocado. Às vezes também não é você. Você acaba sendo Às trocado. vezes você acaba sendo Você trocado. pode ser demitido aí em algum Sim, momento da sua sim, vida. sim, sim. Entendeu? Chegou a cartinha de rescisão Não lá. quero mais, tá Você aqui, não você não é só patrão. Você tem o outro Lógico, lado também. Você pode ser lógico. demitido, tá certo? Então, tem os 2 lados. Por quê? Porque tem história, cara. Entendeu? Então, assim, Sim. em qualquer lugar, e ainda mais você quando chega num lugar, eu não tinha história. Quem Sim. tinha história é quem tá aqui. Sim, Sim. Tá total. certo? Então, quando você demite alguma pessoa, uma pessoa sai do lugar, a história vai junto com ele. Sem dúvida. Vai junto, não tem como, entendeu? É aquilo em qualquer lugar. E você vai ter que suprir isso de alguma maneira. Muitas vezes com mais esforço, porque você tem que aprender, entender coisa que o outro já fazia mais fácil. Sim. Então, o objetivo nunca foi trocar Eu ia te nada. perguntar isso, você ia começar esse raciocínio. Então, na sua opinião, não tem regra. Tem que chegar e avaliar sempre. No meu caso, sempre foi assim. Sempre foi assim, entendeu? Eu chegava nas obras, é assim, eu só acho defeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a obra que eu comecei. O chato da hora chegou, gente. Assim, se eu chego, a obra, eu começo com ela, já começa do meu jeito. Sim. Com as pessoas, entendeu? Você pega no meio do caminho. Não, que é Se igual eu en- condomínio em implantação, mas é lógico. Se eu entrei em obra, eu acho defeito, né? E eu trabalhei muito numa empresa de Osasco, cara, que era o seguinte, o dono lá, ele falava assim, tudo quanto tinha de confusão, ele me chamava lá e falou, César, vai lá pra obra tal, tem inauguração tal, leva a SWAT. Porque ele já fazia assim, vai lá e resolve. Resolve. Então eu chegava para resolver, né? E a gente resolvia, né? Por quê também? Porque eu já chegava um pouco com carta branca. Então eu Claro, gostava disso. faz Então era diferença. tipo da coisa o seguinte, talvez o engenheiro que estivesse lá não tinha o mesmo poder que eu, porque ele já tinha carta branca e assim, é para fazer.
Depois, meu irmão, e outro, se não fizer, não é comigo que você não tá fazendo, você tem que prestar conta pro cara lá. Então, as coisas eram mais fáceis. Então, assim, e eu fazia o que tinha que fazer. Trocava o que tinha que trocar, sempre achando que. A minha intenção nunca foi trocar, Uhum. mas sempre tinha que trocar algumas coisas. Porque tem pessoas que não se adaptam. É aquele negócio, tem que dançar conforme a música. E tem pessoas que não entendem, cara, que muda a música. E se ele só Você toca, tem que mudar o ritmo, né? tem que mudar. Mas tem gente que não se adapta, cara. O cara que dança um forró, cara, ele não vai dançar um funk nunca. Não tem jeito, cara. Então ele tem que procurar o lugar do forró. O cara do funk vai ter que procurar o do funk. Ele não vai num forró. Agora tem uns que não. Ah, eu não tenho mesmo a desenvoltura de um. Mas dá pra fazer. Eu me adapto. Eu vou Eu me dando do meu adapto. jeito. Então é isso que acontece. Então, Passa um quando, passo pra lá, outro passo é, pra cá, a gente segue. então, quando isso acontece, é mais simples. Então, o que eu vejo assim, a experiência que eu tive aqui e o que eu tenho de obra, e que eu acho que é o que é em todos os casos, assim, Mandatário? você não tem regra, Não. entendeu? Não tem regra. Então, e uma das coisas seguintes que eu sempre vi, vai você entender. Porque uma coisa é a seguinte, a impressão que você tem da pessoa, a Uhum. impressão que você tem da Sim. pessoa. Agora, a impressão que eu tenho da pessoa. Claro. E eu sempre tentei fazer as minhas planilhas, minhas coisas, para trazer um negócio mais pro mérito Uhum. e não para simpatia. Porque a gente tem Racional, né? a gente tem como ser humano uma tendência a ser simpático, que é mais ou menos assim, se você ganhar na Mega hoje 50 milhões, quem tá com você hoje vai ser mais beneficiado do que quem teve com você há mais tempo atrás. Uhum. Muitas vezes, a pessoa que teve lá, às vezes ele teve mais importância na sua vida, foi melhor, te ajudou mais do que o que está hoje. Mas se você leva pelo lado sentimental, fica mais ou menos assim. O que que é ruim? É ruim porque as pessoas, às vezes, do outro lado, trabalham com o lado sentimental, Sim. entendeu? O meu pai conta uma história que era o seguinte, ele trabalhava, na época dele era trabalho na base do chicote mesmo, não tinha muita conversa, né? Seu pai também era engenheiro? Não, meu pai era peão, né? Peão. Peão graduado. Ele graduou na peãozada. Mas o meu Legal. pai, a profissão dele que ele começou era armador, né? Mas Tá. o armador de antes não tem nada a ver com o armador de hoje. Porque Tá. antes o cara pegava no pesado mesmo, né? Hoje é Uhum. tudo mais fácil. O ferro vem cortado e dobrado, às vezes já vem pronto. Lá tinha que cortar e dobrar. E era barragem, era ferro de polegada e meio. Então era assim, é uma ignorância. E aí, e ele falava o seguinte, que Amém tecnologia, né? e ele falava que às vezes ele trabalhava pra caramba, rapaz, e tinha um chefe dele lá, e ficava, não fazia nada. Mas ficava o dia inteiro conversando com o outro chefe, né? Aí um dia meu pai chegou e perguntou pra ele, pô, mas rapaz, o que que vocês conversam lá? Aí ele falou, o pessoal conhecia meu pai como Brown, ele falou, Brown, é o seguinte, eu converso de passarinho com o cara. Eu converso, porque o chefe lá gosta de passarinho, então eu converso de passarinho. Mas eu falo pra ele que você é um cara que trabalha bem. Então, assim, você continua trabalhando o que você tem trabalhando, Pra que eu eu vou continuar fazer, falando passarinho. e eu vou continuar aqui, entendeu? Então, assim, ele não fazia nada, Sim. né? Mas ele tinha o jeito dele de ficar, porque com aquele negócio ele pegava o jeito do chefe. Sabia dançar música lá. Eu acho que é o seguinte, eu não sou dessa prática, Ok. entendeu? Eu não Você sou não é o dessa do passarinho. Eu não sou do passarinho, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer, porque ninguém se sustenta o tempo todo se não tiver um produto, Até entendeu? porque se houver qualquer tipo de troca, né? É isso aí. Então, quer dizer, você vai num médico, você vai para ser bem atendido. Então não adianta, você não procurou um amigo lá, Sim. tá certo? Você procurou um médico. O amigo você vai levar para outro canto. Pode até ser um cara gente boa, mas você tá lá no primeiro momento. Preferencialmente que ele te cure. É isso Se aí. o cara for É gente só boa, isso. legal. É isso aí. Né? Ser legal não é uma Melhor consequência. ainda. Então, o que que acontece? Eu sou um pouco assim. Então, às vezes é o seguinte, às vezes a pessoa fala, César, você fala as coisas certas, mas do jeito errado. Eu falo, cara, eu não consigo, entendeu? É de mim, entendeu? Se é o que eu acho que tá certo, é o jeito que eu tô falando, que eu acho que é o jeito que a pessoa entende. Mas às vezes as pessoas, assim, hoje eu tô tentando me policiar mais, sabe? Nós vamos conversar sobre isso. Então, primeira etapa na sua gestão, você foi a parte de reduzir custo. E Isso. aqui, como é comercial, você falou que também é uma oportunidade de receitas, que no residencial nem tem tanto, né? Residencial você consegue lá uma antena e a energia solar que a gente vai falar daqui a pouco. O que que você trouxe de receita para o condomínio? Então, aqui algumas coisas que depois eu fui descobrir. Por exemplo, aqui quando você tá na convenção que você pode, a partir de uma quantidade, você adquirir 2 salas no final, você Uhum. pode pôr uma porta. Tá. Só que quando você põe a porta, você tem que pagar por aquele hall que você tá usando.
Ah, um pouquinho mais de É, uma condomínio. besteira. Você É, utiliza, na área entendi. comum, então tem lá a metragem que você paga. Então, assim, é uma besteira. É, realmente é uma besteira. É 10, Alguém 12, usa? usa. Tem umas poucas salas que usa, né? Então, assim, só que não era cobrado. Aí a Uhum. gente foi pra cobrar. Aí outra coisa que a gente viu, a mixera, isso aí dá uma mixaria, né? Mas aí a gente foi ver, a Ilemid, o pessoal da propaganda, não Sim. pagava nada, cara. Punha a televisão aqui e não pagava nada. E aí eu fui descobrir que tinha um papel lá de trás, que o síndico tinha entrado num acordo lá pra pagar, mas ninguém pagou. Quando eu entrei aqui, eu falei: "Mas, meu Deus do céu", também não era nenhum absurdo, entendeu? Na época acho que era 200 e pouco, R$ 300. Falei: "Mas é justo, no final do ano deu 3 pau, entendeu? Já pagou alguma coisa, vamos botar dinheiro pra dentro". É das coisinhas que vão. Aí eu sei que esse aí foi até uma discussão que começou, aí o pessoal da televisão lá começou, da propaganda, contestar, porque não sei o que, é gozado, né? Aí eu falei pra mim, tem algum anunciante seu que, porque ela disse o seguinte, que o síndico não cobrou e eles esqueceram de pagar. Ah, tá bom, tá bom. Então quer dizer o seguinte, se eu anunciar com você e esquecer de pagar, você vai ficar anunciando aí pra mim? É, mas aí ficou enrolando. Eu sei que chegou um dia, cara, isso foi até coincidiu uma com as férias da Fernanda também, eu já estava meio pé da vida, que essa pessoa ela estava me enrolando, cara, pra começar a pagar esse negócio. Falei: "Cara, é tão mixaria". Mas É, aí enrolar é chato, né? é, Uma coisa é ter um problema e teve um problema e acabou. Agora aí é o enrolar. seguinte, e esse pessoal tem uma mania de achar o seguinte, eu botei um nome, Mercedes-Benz. Ele trabalha na Mercedes. Parece que ele é o seu Mercedes-Benz, entendeu? Eu sou o senhor Volkswagen. Não é, cara. Não é. E você não é ninguém. Porque ele acha. Mesmo sendo, né? Não, mesmo sendo. Mesmo, Isso. mesmo, Muitas mesmo. vezes o cargo que você tem, eu não digo nem o cargo, ou às vezes, nem muitas vezes, nem o salário, a remuneração que você tem. Mas o poder de decisão que você tem é maior o seu do que o dele Uhum. na empresa. Sim, Porque muitas vezes você decide mais do que ele na dele. Na sim, dele ele não decide nada, porque ele é um Zé Mané naquela empresa. E você aqui, você pode ser o dono do negócio. sim, A sua empresa é uma porcaria sim, perante a dele. Mas você tem um poder de decisão maior do que o dele. sem E dúvida. as pessoas às vezes não tratam você dessa maneira. Ainda mais se você for subcontratado ou contratado. Ele acha que ele tem um poder maior. E isso eu já fiz, quebrei a crista de um monte de gente já, tá? Tem exemplos aí para dar mais do que o do outro. Mas assim, efetivamente, o que que acontecia? Com esse negócio de que você, não tem muito poder, né, você começa a fazer as coisas para tentar mostrar para as pessoas que estão lá, que você, mesmo sendo um pequeno, ela tem que pagar. E aí o que que aconteceu? Teve um dia que eu mandei um negócio lá, e ela escreveu para mim que ela ia mandar para a diretoria para ver como é que ia pagar, não sei o quê. Assim, eu ainda sou um pouco, eu gosto de ligar para as pessoas, para Uhum. tentar resolver na conversa. A gente até manda e-mail, porque tem que mandar, tem que registrar, o Exato. WhatsApp, mas isso me irrita, entendeu? Me irrita. Então Você gosta de ligar mesmo. quando vem um negócio, eu falo: "Eu vou ligar", porque muitas vezes também o que você escreve, às vezes é uma vírgula que você não pôs certo, ou a pessoa não pôs, ou o seu estado de espírito que você tá, a sua concentração, você lê aquele negócio, cara, de E um você já jeito começa você é. começa a xingar a pessoa do outro lado, né. Aí foi. Aí ela me mandou um e-mail lá dizendo o seguinte, que ia ver, que ia mandar pra diretoria pra ver como é que é. Eu falei: "Olha, ou assina esse contrato agora, ou não precisa mais". Aí ela mandou lá um negócio, aí eu já ia ligar, aí ela pegou e me ligou. Acho que ela sentiu, ela falou: "Ah, César", eu falei: "Ó, vamos fazer o negócio bem". Quando ela mandou o e-mail, eu já mandei o seguinte: "Faz o seguinte, se não pagar até tal dia, pode retirar". E foi desse jeito. Aí ela me ligou. Eu falei: "Ó, é o seguinte, se é você que vai pagar, você vai tirar do seu bolso, sei lá, da sua comissão, não sei, tá certo? Ou paga, ou tira esse negócio". Aí pagou. Então de lá pra cá começou a pagar. A gente Boa. negociou e hoje paga. Então a Elemídia foi mais um que a gente conseguiu arrecadar. Tinha aqui também lavagem de carro, né? Isso, E tinha aí? lá um contrato, esse ele já pagava alguma coisa, Sim, aí a gente deu uma reajustada, então manteve. continuou o Lava Rápido. Aí a gente tinha Café. o café veio depois, que a Tá. gente foi uma receita que depois que a gente terminou a ampliação da recepção, foi feito o café agora até é novo, na verdade eles estão aqui há 1 ano, que Tá. a gente teve muito problema para O achar o primeiro. primeiro. E bom que dá uma receita boa, né. É, efetivamente aqui, o que a gente tem é o seguinte,
O prédio em si, ele é saudável. Ah, Então, assim, tudo acrescenta. Mas, assim, a gente não tem muita coisa que fala assim, eu preciso necessariamente disso Não ou não. depende, né? Então a gente até hoje está usando, porque a ordinária está um pouco ruim, a gente está Uhum. muito defasado, está usando dessas receitas. Mas, assim, o bom seria a gente não usar. Mas se fosse, a gente não usar. E aí, uma outra coisa, aí a gente começou, nesse meio tempo, o que, que a gente fez também? Aí veio a economia da água que a gente teve, que não sim, parece, porque antes eu pegava essa água toda e dividia para todo mundo. Então agora a água é dividida por menos, então por isso que o condomínio fica menor, sim. entendeu? Então, e a gente tá com uma taxa, eu lembro que quando a gente começou aqui, a taxa era R$ 40 o metro cúbico. Hoje Hoje, foi pra 60 e hoje tá de pouco. 54 nós estamos pagando o nosso aqui. Isso aumenta. É um absurdo, é um absurdo. Se a gente tivesse pagando a mesmo consumo com a taxa de hoje a última conta nossa foi R$ 40.000. Tá? Então, assim, a gente estaria pagando fácil, fácil uns 50, 60. Teria Quantas salas Unidades. são? 338, né? Então, o que que acontece? Aí a gente já teve essa redução por conta lá da individualização da Organização. água. E agora a gente colocou a energia solar. E a gente teve também um ganho aí que a gente teve até considerável, que foi da troca do estacionamento. Estacionamento, né? Que foi uma outra briga que eu já tinha com o pessoal antes do estacionamento. E não tinha condições, né? Uhum. E aí a gente acabou, efetivamente, a gente trocou, E aí, tá só indo para 2 anos. contextualizar para quem não tá tão familiarizado com os condomínios comerciais, geralmente, a maior parte, aliás, eu desconheço os que não tenham, eles terceirizam a gestão do Estacionamento. estacionamento e pagam uma mensalidade pro condomínio, que às vezes é um aluguel simples puramente, e outros têm a ver com a receita. E aí, como estava na gestão, eu lembro que o César sempre tinha embates muito ferrenhos com o proprietário do antigo estacionamento, e aí fez o processo de mudança. Nessa mudança, o que que trouxe benefício? O que aconteceu, qual que era o problema que a gente tinha na gestão anterior, né? E que foi uma das coisas que me deixou irritado, foi um dia que eu estava até discutindo com ele, por telefone, com o antigo proprietário, e eu falava com ele, e teve uma hora que ele falou: César, vai ler o contrato. Quando a pessoa fala para mim: "Vai ler o contrato", cara, aí eu falei: "Tô ferrado". Porque se ele fez o contrato e tá falando para eu ler, ele tá certo. Ele não vai falar para eu ler um negócio que ele tá Ele tá errado. errado. Ele tá certo. Aí eu fui ler o contrato. Quando eu li o contrato, nossa, a gastrite foi lá pra cima, a pressão subiu. Eu falei: "Eu tô ferrado, cara". Efetivamente, o contrato dele dizia o seguinte: "Eu faço o que eu quiser aqui. Você pode me notificar? Pode, mas nada do que você notificar vai servir para você me tirar daqui. Eu não posso reclamar dele tudo que eu quiser. Tudo que tivesse de reclamação, Podia tudo. fazer. Eu ia fazer. Falar aos ventos, entendeu? Então. Aí eu falei: "Puta, não vai dar". E aí a gente tinha 2 problemas que eu entendia grave que a gente tinha que resolver. Uma é saber os carros que estavam aqui dentro. A gente não tinha controle efetivo dos carros. E a gente não tinha acesso ao faturamento. De acesso fácil, né? Não, Dependia nem de... difícil, nem Difícil. difícil. Ele me mandava, não tinha acesso. Eu tinha o que ele me mandava. Ele mandava assim: "Sou o Vit, sou o Vit". O quê? Não tem mais, entendeu? O que ele me falava é o que tinha. Então a gente não tinha isso. Mas aí a gente deu sorte e ao mesmo tempo a gente teve coragem de fazer, que a gente pegou, eu entrei em 2020 e o contrato dele terminou no final de 21. Isso, 21, não, de 20. Agora nós estamos indo para o segundo ano, 21. Então o que que acontece? Tava vencendo o contrato dele. O que que eu fiz? Já de cara, chamei ele para uma conversa. Falei: "Ô Luiz, vamos dar uma olhada aí? É você mesmo que está fazendo esse controle? Essa planilha?" Porque às vezes a menina que tá fazendo, não tá olhando direitinho, que não sei o quê, entendeu? Ele me pagava um fixo até então, porque ele nunca atingia mais nada do que aquilo. Então ele veio pagando a vida toda um Porque, fixo. porque o combinado, né, no contrato seria: se Tem um faturar até valor. X, É um valor. e assim É, por diante. Era escalonado. E o dele nunca passava. Era sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali. Sempre no mínimo. Sempre no mínimo, sempre no prejuízo, sempre no problema, sempre não sei o quê. Falei: "Puta, tá errado". Aí eu falei: "Mas também não tinha muito o que fazer".
Aí o que que aconteceu? Quando estava no último ano dele, a gente, pelo contrato dele, tinha que enviar um papel para ele para dizer o seguinte, que a Não gente quero não tinha renovar. automático, mas ele tinha um tal de direito de preferência, que era o seguinte, tudo que tivesse ele tinha que falar, se ele aceitasse a proposta de qualquer um, o direito era dele. E a gente veio com esse negócio, né? Então nós fizemos o que estava no contrato. Então 6 meses antes a gente pôs, né? E aí veio. Nesse período, eu chamei ele, falei, Luiz, e aí nós temos um outro problema que é o seguinte, como é que eu controlo os carros que estão aqui dentro? Hoje tá uma bagunça, a gente usava os cartões, então o cartão eu sabia que era do Jonas, era Sim. meu, era seu, mas eu não sabia que carro que você entrou. E aí a gente tava com um problema que no começo aqui, como a gente veio e tudo, o que acontecia? É que quando eu vim pra cá, o piso menos 3, a gente tem 3 pisos de estacionamento para condomínio, nem usava, porque não tinha demanda. E por fim, começou a aumentar. E o que que acontecia? O pessoal começou a largar carro um atrás do outro, sem chave. Então você chegava, você não sabia de quem que era aquele carro. Era uma bagunça. Falei, a gente precisa controlar isso. Aí eu já não sabia se tá tudo controlado, se esses carros estão aqui, se tem carro com busca e apreensão, se tem carro roubado. A gente não sabia o que tinha aqui, Maria. né? Aí eu chamei ele, um dia eu falei, ô Luiz, é o seguinte, a gente precisa pôr um sistema que nos atenda nas duas pontas. Aí ele me indicou um, né? E aí eu falei, então nós vamos fazer diferente. Aí o que que aconteceu? Eu fiz diferente dos outros. Eu fui no fabricante e falei para ele o seguinte, olha, nós estamos com um condomínio lá, eu quero que vocês vão lá fazer uma visita. É o seguinte, vocês vão orçar para mim tudo que precisa para montar um estacionamento do zero. Tudo. No break, o que você precisar, leitor de cartão, tudo. Tudo. Faz de conta que eu vou assumir isso aqui Você vai e eu abrir uma não empresa de tenho estacionamento. e eu não tenho nada. Esquece o que tem lá, não quero nada, cancela, nada. Vamos botar tudo Começar novo. do zero. Aí eles vieram aqui, a gente estudou, porque aqui a gente tem um problema que é 2 entradas, 2 saídas, é tudo mais complicado aqui, entendeu? O custo aqui Tudo é custo muito maior. aumenta, Caixa, tudo, computador. Eu falei, ó, põe tudo do seu. Não quero nem comprar o meu para depois dizer que o meu não é compatível com o seu, a leitura, nada. Então eles fizeram uma lista para nós, Ok, tá? Deu em torno dos 250 mil ok. esse equipamento. Aí o que que aconteceu? Aí nós chamamos 5 empresas, inclusive aqui estava e mais 4, né? E aí nós falamos para eles o seguinte, olha, independente do que for, esses equipamentos vão ser daqui. Com a intenção seguinte, a gente ia fazer a gente estava com 2 Você ia propostas. comprar pelo condomínio. Então, a gente tinha a proposta da gente comprar pelo condomínio e eles fazerem a operação, Tá. ou eles comprarem e abater No o aluguel. custo no aluguel e passando isso aqui pra gente no final do contrato. Então eram as 2 opções. Tá certo? Então, assim, ou o condomínio bancava e ele me pagava a forma de arrecadação dele, ou ele comprava e falava, para comprar, o nosso contrato ia ser para 48 meses. Falei, então você pega esse preço aí e você vê como que você vai pagar, sei lá o que, e dilui para 48, aí a gente vai matar nas parcelas. Tá bom. Então a gente entregou essas 2 coisas e aí vieram as propostas. Aí veio as propostas, é a mesma coisa que eu falei, não sou especialista, tá certo? Eu só era especialista em entrar no estacionamento dos outros, não de eu tentar. Mas aí eu comecei a entender. Fui lá no fabricante, é a mesma coisa, cara. Fui lá conhecer o sistema dos caras, onde faz, onde não faz. Aí nós fomos. Aí nós partimos para a modalidade que seria o seguinte: a gente percebeu que não tinha empresa para financiar condomínio. A gente foi aqui no nosso banco, o banco é um inferno, não queria, porque Agora não tem, quer. estamos negociando um patrocínio. Não vou falar nada agora, mas estamos negociando Depois eu patrocínio. descobri que tem outras, Sim. mas naquele momento Você a não- gente não não achou tinha nenhuma encontrado confiável. o que a gente tinha, que eu achava que era o banco que nos atende. Eu falei, pô, o cara já tem a nossa conta, ele vai financiar. Não quis financia pra financiar. condomínio. Não quis financiar para condomínio. Aí nós tivemos que partir para outra modalidade, que era a pessoa comprar. Sim. Então falei, vamos ver como é que a gente vai fazer para acertar esse negócio, para comprar, não compra. E aí eles deram um preço da parte da administração e deram o preço. Cada um ia cobrar, sei lá, uma porcentagem pequena, né? E gerava quase todo mundo a mesma coisa. Porque como todo mundo também ia comprar no mesmo lugar, Claro. talvez um ou outro, por ter uma condição com condição diferenciada, menor, ia ter um diferente, descontinho. mas assim, no final, pro período, É a mesma coisa. era quase a mesma coisa, entendeu? Era um número lá que quase todos eles deram o mesmo número. O que Ok. estava diferenciando é a forma de remuneração para nós. Sim. Aí nós fomos, aí chegamos numa lá, aí nós entregamos pro rapaz, né? Mas nisso aí, uma dessas que veio conversar comigo falou, César, dá pra gente fazer, cara,
um sistema aí que a gente monitora pelas câmeras. Dá para saber quanto entra. Aí eu... Carros. Não, É o é o controle que você financeiro. queria, o controle que você queria saber. Isso. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou pôr esse número, porque pelo menos eu começo a ter um número. Porque o que que acontecia quando as pessoas vinham aqui? Por exemplo, você vai comprar um negócio. Quanto vale isso aqui? Não sei. Eu tenho que ter um número para te mostrar. Ó, vale, porque eu tenho uma demanda de tanto. Eu alugo a sala quantas vezes, não sei o quê. Eu Sim. tenho um faturamento. Então você tem um número. Eu mostrava pro pessoal o seguinte, o pessoal, o que ele tá me mostrando é isso. Então assim, esse é o pior. Com certeza. Aí chegava as pessoas, não, isso aqui fatura mais, isso aqui fatura não sei o quê. Os Mas- especialistas te falando. Mas eu sempre olhava o especialista igual aquele vendedor de carro. Depois que você compra o carro do outro, eu pagava mais no seu carro. Porque você vendeu barato. Ou então, entendeu? Um negócio assim. Eu falei, às vezes estão metendo a boca no cara Porque ele quer entrar. porque ele quer entrar. Mas aí um falou a mesma coisa, um outro falou outra coisa. O que eu percebi, todo mundo falou que dava mais. Falei, bom, tudo bem. Vai ver que eles combinaram lá fora na reunião Sim. também, estão falando a mesma. Mas veio. Aí a gente começou, aí a gente implantou isso aí. Eu falei com o Luiz, joguei uma conversa dele. Estando ainda a empresa antiga. Isso. Aí eu Legal. comecei a ter os números, cara. Não era assim, era 100% do que entrava, mas não era o 100% do que ele recebia, porque entrava muito desse negócio de carga e descarga, essas coisas que eu não conseguia apontar. Mas, Quem é já, o que é. mas já me deu uma noção bem diferente, entendeu? Você não tem os 100%, mas você já Mas tem os eu já tô, 90%. pra quem tá tinha melhorando, 10, eu já exato, cresci tá um pouco. melhorando. E aí foi quando eu conversei com ele um dia, eu falei, Luiz, vê aí, porque vai ser o seguinte, você vai ficar aqui a partir de janeiro. Hoje você tem um faturamento de tanto. Você já pensou, depois com equipamento novo, tudo, o negócio aumentar demais? Ele falou, não, César, mas tá aumentando, porque estamos saindo da pandemia. Eu falei, Luiz, nós não estamos falando aqui de dinheiro de pinga, de Sim. aumentar de R$ 1.000. 20 reais. Não, eu tô falando de dobrar, entendeu? Aí fica meio esquisito, não vai? Aí era até gozado, porque aí eu falava com a Fernanda, esse mês vai vir tanto faturamento. Mas dito e feito. Ele começou na escala de aumentar, entendeu? Só de eu ter falado isso com ele. Eu falei, eu acho que eu tô sendo lesado. O condomínio tá sendo lesado. Mas vai ser menos. Eu falei, eu vou numa crescente, pelo menos vai ser menos do que era. Menos Sim. lesado. Menos lesado, vou apanhar menos. É assim. E foi. Só que aí chegou janeiro, aí foi outra confusão. A gente acabou marcando uma assembleia dia 20 de dezembro. Maria. Cara, os condôminos maldosos, e eu digo maldosos porque ele pensa, aí não só condômino, mas como ser humano, como ele pensa por ele, Sim. já associaram que a gente estava fazendo alguma coisa para empurrar alguma coisa sabe, no fechar das cortinas lá, que era para ninguém ver. O nosso objetivo todo era com ele. Porque a gente queria fazer um negócio que a gente estava com medo dele entrar com alguma ação. Então, como o período Florência e tem esse negócio de dia 20... Só contextualizar então também. Porque a relação do condomínio comercial com o estacionamento geralmente é difícil. Todos os condomínios comerciais que eu atuei, a relação muito complicada, esses contratos leoninos, então isso é de certa forma comum. Então, por essa razão, o César está dizendo que colocou a assembleia num período não tão comum, né, que é ali próximo ao Natal. Nossa, é muito. E isso, e agora, César, um pouquinho antes da gente continuar essa história, eu quero trazer à tona essa discussão que a gente até falou um pouquinho antes, que é a posição do síndico condômino versus profissional. Um profissional talvez não teria essa autonomia para fazer. Eu Entendeu? diria Talvez o seguinte... ele não conseguisse. Você concorda? Você acha que você conseguiria fazer uma assembleia 20 de dezembro sem correr risco de ter um motim depois? Não, acho que teria um monte de gente enchendo o saco, sim. Porque é numa época que... Entendeu, César? Não, esse que é o ponto. E com uma vantagem, diferença... tá? E eu tô falando que é uma vantagem. Porque síndico condômino e profissional tem as suas vantagens e desvantagens. E na minha opinião, essa é uma vantagem que o condômino tem. eu diria... Que é de conseguir peitar um pouquinho mais tanto a comunidade quanto os prestadores. O síndico profissional... Já fui síndico morador e era bem diferente. Eu chegava assim e falava, quer saber? Não tem que monetizar, né? Tem que monetizar. Mas você pode fazer o pi, entendeu? Então, o síndico condômino, César, e aí pra quem tá assistindo, ele tem sim esse aval um pouquinho maior. Quer dizer que ele vai fazer tudo o que ele quer.
Mas a casca dele acaba sendo porque ele é dono. É, Então o máximo que vai acontecer, vão te expulsar daqui? Não vai. eu acho que aqui a diferença. Tem isso, não vou dizer que não tem, mas assim, aqui a gente estava num conselho junto. Não, o conselho Então, ajuda, eu lógico. acho que é Não, isso. sim, sim, Eu acho sim. assim, o fato de eu ter ser condômino ou não, eu acho que assim, me ajuda num relacionamento que a gente tem no conselho. Porque de um jeito ou de outro, a gente estava muito engajado nisso. Na verdade, eu acabei pegando a Covid nessa período que a gente ficou aí fazendo reunião Todo mundo entre junto. nós aqui e Vixe. foi onde pegou. Por quê? Porque a gente estava pensando a mesma coisa. Então, até aí foi todo mundo pensado nessa data, porque o pessoal falou, ó, o período o recesso, Florença, Recesso. começa aqui dia 20, dia 19, 20. Então, a gente fez num dia para ver se não dava mais tempo. Uhum. Eu sei que nós passamos aí esses 10 dias, né? Depois a gente teve a ajuda de uns outras pessoas aí que pensaram diferente, a gente fez rever e foi muito bom. E efetivamente no dia 1º, dia 2, acho que de janeiro aquele ano, a gente Fez a troca. bloqueamos, ele não entrou, cara. Aí foi justiça, polícia, foi o diabo a quatro, cara. Mas a gente entrou com outra empresa. E aí foi um negócio assim, a gente tava naquela. Alguns advogados falavam assim, não, mas é melhor dar mais um aviso, mais um mês, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá não. É tudo ou Não nada. aguenta um mês, não. Eu falei, não, porque eu pensei o seguinte, vai dar briga. O que eu aprendi agora, esse monte de amigos que eu fiz aqui de advogado, é o seguinte, briga na justiça você nunca sabe quando termina, entendeu? Você não tem fim. Então eu pensei assim, vai dar uma briga. Só que a briga, se eu tiver dentro, eu tô recebendo. Se eu tiver fora, eu tô me lascando todo. Então, eu não sei quando isso termina. Então, que seja ele pra me tirar daqui, não eu pra tirar ele. Eu falei, então vamos meter os peitos. Sim. E aí o que eu falava com o pessoal que a gente tava junto lá, os advogados, né? Eu falei, ó, é o seguinte, essa briga de empurra daqui, empurra dali, fecha aqui, eu sei fazer. Agora, a parte jurídica, é com vocês, aí eu não sei de nada, né? E aí até foi engraçado que um dia eu tava na minha sala e aí eles conversam entre eles, né? E sem tempo, puta, o César não escuta ninguém, o César não escuta ninguém, o César não escuta ninguém. Aí eles ficam conversando entre eles, depois vem trazer uma opinião de consenso, sabe? E nesse dia tava mais ou menos uma opinião de consenso o seguinte, foi em vésperazinha do dia 1º, a gente ainda não tinha tomado a decisão, né? Sim. Ô César, vamos avisar qualquer coisa e dar mais um mês, não sei o quê. E aí, nesse dia tava o Cláudio e a Lilian lá, né, na minha sala. E aí tava vai daqui, vai dali, os dois já tinham conversado lá pra trás com o Maurício, com mais Tava um se monte de gente, ajeitando entre pra me eles. convencer de que era melhor. E o que eu entendo disso? Na verdade, o convencimento que era melhor, eu acho que na cabeça dele, não sei nem se era melhor pro condomínio, mas talvez fosse melhor pra mim. Então ali, quem tava falando, não eram os advogados, não era ninguém, eram os meus amigos. Então acho que eles estavam falando assim, César, porque é o seguinte, inclusive a Fernanda falou comigo, César, tem um monte de gente com você, mas se der pau, se der justiça, se der você que cadeia, assume é tudo. você que vai pro negócio. Então assim, é todo mundo teu amigo, ninguém vai te deixar, mas quem vai ficar lá no Chilindró vai ser você. Então olha bem onde você vai. Eu falei, não vai ter jeito. E nesse dia que eles chegaram lá, e conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí eu tenho um balcão lá na sala. Aí eu dei um tapa no balcão e falei, Lilian, é o seguinte. Porque aí tinha, não, porque se a gente tivesse feito isso, tivesse assinado não sei o quê, se tivesse não sei o quê. Eu dei um tapa no balcão e falei, Lilian, é o seguinte, eu matei o cara. Eu matei. Se eu devia ter só conversado com ele, ter corrido, ter ameaçado, eu não sei, eu matei. Agora é o seguinte, ou eu vou pra cadeia ou você me tira da cadeia. Então é o seguinte, nós vamos fazer. Acha uma outra estratégia pra isso que a gente vai fazer. Já tá morto, né? Tá morto, então agora não adianta mais dizer. Buscar tanto atenuante. E o que eu devia ter feito antes de ter matado? Onde que a gente vai enterrar o corpo? Agora é isso. O que a gente vai pagar? O que a gente pagar os rastros aqui? E provar que a vítima é o culpado. É isso que você tem que fazer. Porque realmente é. Claro, claro. Aí ali foi legal, porque eu acho que essa ideia foi e todo mundo comprou. Então falou, então para com aquelas teses que a gente ia fazer, isso Sim. não tem mais nada, e Sim. vamos voltar para isso aqui agora. Sim. Aí entramos. Aí foi. Aí o Renato também acabou indo, tava no recesso, ele teve lá, porque aí depois o cara entrou com mandado de segurança, porque a gente não tinha feito isso, entrou com uma multa lá que se a gente perdesse ia pagar mais de 180 mil reais para ele de multa. É uns negócios meio doidos lá, sabe?
Aí o Renato até foi lá em São Paulo, no fórum, tinha um juiz de Só plantão. contextualizando, Renato até então conselheiro, né? Ele é subsíndico, né? E é presidente da OAB aqui também, né? Então, assim, aí ele foi lá, conversou. Eu sei que foi tudo para a justiça. Depois ele, na verdade, teve reintegração de posse. Ele entrou com as 3 ações lá. Ah, Ganhou alguma? Não, tá correndo tudo, já tá. Ele tá meio que entregue já. E a gente já tá indo para 2 anos aqui, né? O que a gente já teve de É faturamento que e ganho. é rápido, né, a justiça. É, bem rápido. Então, eu fico pensando assim, rápido, se eu tivesse do outro lado, como é que ia ser, né? Com isso, cara, o que que a gente teve? Hoje a gente sabe de exatamente todos os carros que estão aqui dentro. Os carros só entram, que é a leitura de placa, que é uma coisa que ficou muito mais fácil. Gera um incômodo pro condômino, que é o seguinte, ele tem que cadastrar o carro, mas ele tem que cadastrar o carro. É a regra, Uhum. mudou a regra, E entendeu? outra, 2 minutos que o cara gasta pra cadastrar o É o que às carro. vezes acontece no final de semana, ele esqueceu, se ele trocar um carro, fica dando problema. Então, sim. mas assim, é pouquíssimos problemas. Hoje Você trata a exceção, né? é exceção. Você passa Então, a tratar a e no exceção. final a pessoa também se acerta, ela entende que a regra é essa. Então, Sim. eu esqueci, então eu esqueci. Então a gente tem efetivamente hoje pouquíssimos problemas, né? No começo a gente teve um problema de leitura de placa, depois a gente descobriu que era o raio solar, mas a gente foi Mas arrumando aí é tudo. problema pontual, né? Pontual que a gente foi resolvendo, né? Nada E assim, demais. tem placa que não lê, mas o problema é que a placa do cara que tá desgastada, até pintura de placa o pessoal do estacionamento fez, porque a câmera não Meu lia. Deus. Pra tentar ver, porque Pra o problema tentar resolver, né? às vezes a pessoa acha que é perseguição, mas é só o meu carro que não entra, mas é só seu carro que tá com Só problema. seu carro que É. Só seu carro que a placa não, Que que não dá lê. pra ver nada. É isso aí. Mas a gente foi corrigindo. Então, o que que a gente teve? A gente teve todo esse processo. Então, a gente já teve esse ganho, que efetivamente a gente já está tendo um bom ganho com isso, e agora, efetivamente, esses equipamentos vão ser nossos ao final do contrato, Legal. tá? Então, a gente está tendo. E aí, a gente aumentou receita, controle, que é outra coisa. Então, hoje, por exemplo, qualquer carro, se estiver parado lá, os manobristas já acionam, né? Já vai. Às vezes a pessoa desce, esquece a chave, mas ele já vê que está sem a chave, já aciona. Então, você sabe efetivamente Sabe quem que é o você carro. pode acionar, né? Já aciona. É muito mais fácil, né? Então, assim, aí a gente teve. E aí, por fim, que a gente acabou fazendo foi a questão da energia solar. E como foi esse processo? Como é que você tomou essa decisão? Da Como é que- energia? É. Ah, cara, as coisas vêm na minha cabeça mesmo. Eu falei, pô, não é possível, cara. Eu falei, a Mas gente. hoje, mas hoje a energia solar, ela abastece o que exatamente? A energia solar no prédio só abastece área comum. Entendeu? Não, ok. É isso aí. Que é o de praxe, né? Só tem jeito de ser isso. É que às vezes a pessoa entende que pôs a energia solar no prédio, vai vir para casa dele. Não vai. Não vai. O seu é seu com a Eletropaulo. O que a gente tem é aquela taxazinha que a gente vem. Sim. O problema todo é que tem alguns condomínios que não destacam o consumo da energia. Ele põe tudo no boleto. Então, taxa condominial, tá tudo lá. Pago R$ 500. É água, é luz, é não sei o que, aí paga tudo junto. O nosso vinha destacado. Sim. E vem até hoje. É que tinha um gerente bom, né? De previsão sanitária, né? Isso, gente é bom, a administradora é boa. Né? Então, e eu acho que é o mais correto. Porque todo mês muda, mas muda de acordo com o que eu gasto. Sim. Então- Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, Janta? Da aula de previsão. Da aula de previsão, porque a variação é muito É grande. muito grande. Tanto- Essa conta tanto da pra água, por cima exemplo, quanto pra nossa agora baixo. também. Como é que pode? Então, É toda isso vez que aí. você separa ela, É melhor. É Melhor, mais justo. é mais Nesse período justo. da a pandemia, quando caiu tudo, se eu tivesse uma taxa fixa, a gente tinha enchido o bolso. Exato, exato. Só que depois Seria ela bom, mas seria também... bom, mas você tá lesando da outra ponta, que é quem paga. Então o mais justo é isso. E voltando, fazendo um gancho com aquilo que eu falei, que eu aprendi com pessoas boas na minha vida toda, aqui eu acho que eu tô tendo uma boa escola. Tá? Legal. Porque a parte da administradora eu não tenho, eu aprendo muito. Eu não sei como são as outras. Você pode falar, César, pode ter outras melhores? Pode. Mas o que eu vejo que praticam com a gente e o que pratica aí fora, eu vi que eu acho que aqui tá mais certo. Então, assim, o que me baliza não é nem, eu tenho 10 condomínios, 10 administradores. Não. Eu tenho essa aqui, que eu conheço, mas eu entendo, cara, que assim, pelo que as práticas lá e o que eu vejo de mercado que eu escuto falar, eu me adapto a essa. E hoje eu fico pensando assim, o condomínio que não faz isso tá fazendo errado. Uhum. Então, se eu, por exemplo, for ponto condomínio, tem algumas coisas que tem que ser feito imediato. Independente se é condomínio, tem que fazer, porque não adianta você ter um resultado diferente fazendo as coisas que você faz do mesmo jeito. Isso aí é perfeito. Então, você quer mudar o Einstein já dizia, né? Atribui a Einstein, não sabemos, mas a frase é essa, né? É isso aí. Loucura é fazer a mesma coisa e tentar resultado diferente. E querer, não vai ter. Não vai ter. Então é o seguinte, então isso, o que foi bom? Foi muito bom.
E aí, isso me incomodava. Eu falei, puta merda. Aí, aquele outro processo. Eu entendia um pouco de energia solar, Uhum, um pouco. Tem um amigo meu que é engenheiro elétrico, que conversa. É aquelas conversas de boteco, você vai claro. pegando alguma coisa. Aí eu chamei as empresas. E gozado, eu não fui nem no mercado. É gozado. Você começa a falar que você quer fazer, aí você tem um amigo, outro tem outro amigo, outro tem outro amigo, aí vai aparecendo amigo de tudo quanto é jeito. Porque é um ramo que tem muita gente. Sim. Eu sei que efetivamente apareceram 7 empresas aqui, Caramba. né? Bastante. É, bastante, né? Até teve a última que apareceu no rabo do negócio. Foi numa dessas festas que a gente fez, um happy hour que eu fiz na sala. Ah, legal. Aí tem um dentista aqui, o Marão, que o esposo da Gabriela. Aí ele foi lá e a gente começou e falou: Ah, César, eu ouvi falar que vocês vão fazer. Tem um cliente meu que trata os dentes comigo, tá? Ele mexe com isso. Eu nem sei o que ele faz. Eu sei que nem sei se é bom, se a empresa faz. Posso falar pra ele vir? Eu falei, vem. Falei, vem. Né? Mais um? Mais um, até porque é o seguinte, o que eu falei? Vem, porque se eu falo pra não vir, Aí fala o cara que começa a achar que eu você é tô. ladrão. Que eu já tô com o esquema Você armado. já tava político, César. Aí, ó. Eu falei, vem, te deu mais um aí. Sim, sim. Rapaz, eu vou dizer pra você, foi o que acabou fazendo com a gente. Que Olha só. legal. Foi. Por quê? Porque eu peguei a nossa conta de energia, a gente Uhum. gasta aqui em torno de 20 mil kW mês. Tá. Aí eu falava pros caras, falei, porra, mas como a gente vai crescer, faz um projeto pra 22. Eu quero fazer tudo. Aí os caras começaram a fazer. Quando esse cara chegou, ele falou, César, não, tá tudo errado, cara. Não dá pra você fazer um projeto desse tamanho. Porque aí você sai da microgeração pra mini geração, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não vai conseguir fazer, cara. Você não aprova. Aqui na Enel, vai demorar uns 6 quantos anos, vai custar um. Você tem que fazer o que dá pra entrar nessa faixa. Olha só. Eu falei, caramba, esses outros fizeram eu perder esse tempo todo. Aí eu fico pensando, cara, se o cara é da área, ele não devia Isso ter é. falado pra mim? Pô, não dá, César, no primeiro momento? O cara não quer vender a Ou ele não, complicação. Ou não não- sabe. mas não sabe, é isso que eu fiquei pensando. É porque aí o projeto muda o É, preço. eu, Uma eu acho que coisa eu acho que é mal vendedor. Eu não acho que é mal eu vendedor. não acho que é desconhecimento, É não. mal vendedor. Eu acho que é Mas mal vendedor. eu digo, é burro, porque não ia dar certo. Sim. Ele ia me vender um negócio que não ia dar certo. É resolver. Não ia dar certo, não ia implantar, cara, porque eu só ia pagar efetivamente quando ele terminasse. Paulão, tá vendo, ó? Se tivesse vindo patrocinar antes, já estaria aqui no Pois Cezão. cara, assim, aí esse cara me mostrou, falou, César, nós temos que entrar aqui porque o inversor maior, a potência. Aí, hoje, se você me perguntar, hoje eu já entendo bem mais de energia solar, Aí, ó. entendeu? Então, hoje o que efetivamente a gente tem instalado é para 50%, Ah, legal. tá? Então, a gente está Mas consumindo... você já sentiu Não, na isso a gente prática. tá. Mês Isso, é seguinte isso já aí, começa a é isso rodar. aí. Qual que é a nossa... Aí foi, estudamos o que põe, o que não põe, quantidade de placa, fomos lá em cima. Cara, isso, e aí o que eu vejo é o seguinte, e não digo nem se é síndico profissional, orgânico, morador ou não, vai da pessoa. Eu acompanhava. Então eu Não, subi no lógico, telhado lá, lógico. cara, trocentas mil vezes. Ver os caras instalando, fazendo. Não, todo e o ver, pro processo. cara ver se tá certo. Porque a única coisa que eu falava pros caras é o seguinte, pessoal, é o seguinte, você vai me dar um preço aqui e você vai fazer por esse preço, tá bom? Depois não me vem me falar, ó, faltou um parafuso, ou não sei o quê, eu imaginei. Então você olha o que você quiser olhar, você vem aqui quantas vezes você quiser vir, Antes de dar o preço. antes de dar o preço. Mas depois que você deu o preço, é isso que você vai fazer. Eu não vou chegar lá depois e falar, ó, pessoal, ó, ele esqueceu, ou deu uma interferência, o caminho que eu imaginei era um, é outro, o cabo é não sei o quê. Bom, efetivamente aí veio. Aí a gente tinha uma opção de baratear um pouco usando os cabos do elevador. Aí eu falei, cara, eu não vou misturar nisso. Não, mas elevador é puta perigo. Não, até poderia, porque homologa, eu vi que pode, a gente conversa com o pessoal, porque é o seguinte, uma coisa hoje, ele gera lá em cima, mas ele injeta aqui embaixo. Uhum. Ele poderia injetar nos próprios cabos que sobem até lá em cima, que tem cabeamento grosso. Então a gente economizaria esses cabos todos. Mas eu tive caminhão e a gente punha rastreador no caminhão. E o que acontecia é o seguinte, toda vez que o caminhão parava na estrada, que você ligava na assistência técnica, tem rastreador? Tem, então o problema é do rastreador. Cara, mas não é, cara. Entendeu? Eu falei aqui, então se o elevador parar, o cara fala, o problema Não, é da energia solar. é nesse contexto que Eu eu tô falei, então falando. faz o seguinte, põe tudo independente. Aí fizemos toda a ligação, foi tudo feito e acertamos com esses caras. Então hoje a gente gera, e aí para aprovar na Assembleia, e a conta que eu fiz? É simples. Hoje o que a gente fez? A gente está pagando lá, está tendo uma economia de 50%, então
1 para 1, que não é bem isso. Hoje a tarifa está 0,89, Não, e daqui a pouco tá mais ou menos. aumentando. Só É, aumenta. ela oscila. Mas assim, para arredondar, então o que a gente faz? A gente rateou R$ 10.000. Tá. Então, os condomínios pagam 10 mil por mês. E a gente tem mais ou menos uma economia de 10 mil por mês. Então a venda, Tá empatando. o que a gente Paga. falou com as pessoas é o seguinte, pessoal, efetivamente, no seu boleto, não vai ter diferença. Não Você dá. vai vir destacado lá. Eu pago lá de taxa de Rateio, energia tá, não sei o solar. Nós fizemos acho que em 50 vezes, eu acho que é. Tá? 50 lá de 30, 40, 50, depende da metragem da sala. Mas ele teve a redução. Então, assim, ele não vê que ele reduziu a conta da área comum. Mas tá igual por enquanto o que ele paga. O boleto fica igual. Ok. Então, Então a pessoa que investiu aqui no longo prazo vai ganhar e com certeza o Mas imóvel o- vai o- conseguir ser vendido mais o caro também. payback é o quê? É 5 anos? uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos, 4 né? anos. 4 Então. anos. E aí a gente fez isso aqui. Então hoje a gente gera muito bom. A gente fez a primeira lavagem nas placas. Agora, é uma das coisas que você vê. Nesse período que a gente está aqui, a gente investiu mais de 2 milhões nesse prédio. Legal. Ah, não com o sistema. Não, O com prédio- tudo. Ah, tá. Com tudo. Quando você põe as coisas num papel, ó, eu investi 250 ali, 500 aqui, 600 aqui, A obra. 300 aqui, 200 mais. É Cara. uma boa, um bom Não, investimento, então- Cara, eu né? vou dizer uma coisa pra você. Eu não sou síndico profissional de vários síndicos, igual trocentas das pessoas têm aí, com um monte de gente na carteira. Mas eu, assim, eu faço um desafio, e aí, porque até por desconhecimento meu, mas pelo que a gente fez aqui, eu acho que, assim, não tem prédio que fez tanta coisa, tanto investimento, depois que a construtora entrega, igual esse aqui. O que a gente fez aqui de mudança, não tem prédio que fez. Não faz, não faz. E aqui, isso reflete. O que eu fico, às vezes, irritado, e às vezes o pessoal fala, o César faz isso aqui, parece que é dele, ele faz... Não é meu, porque se fosse meu, eu faria muito mais coisa. Muito mais, rápido. eu sei. Isso até E esses já dias... mandava arrecadar todo mundo. Não, eu ia fazer as coisas. Não é nem a questão de arrecadar, muitas vezes não é a arrecadação, cara. É o fazer que às vezes emperra, Sim. entendeu? E o que eu falo, e assim, e é nítido, a valorização do prédio. Então tem coisas que você fala assim, eu invisto um valor e eu não consigo mensurar isso bem. O pessoal fala muito, por exemplo, Fórmula 1 em São Paulo. Quanto que traz? Ah, a prefeitura gasta não sei quanto para fazer. Gasta, cara. Mas o quanto ela arrecada? Quanto que arrecada? E o que ela gera disso? Então, é isso que ela mede, a Secretaria de Turismo mede, mas é númerozinho que você estima efetivamente. Você não vê o cara do cachorro-quente que ganhou um dinheiro, o outro que, Sim, entendeu? não tem como, né? Não tem como. Eu Então, mesmo que acordei lá, resolvi vender umas águas lá. Então, o que acontece hoje? Algumas coisas que você faz no prédio, você não dá para ver assim, quanto que eu ganho com isso? Você não tem um ganho específico assim. Alguns até dá. Se você for no ponto mesmo, cara, com a engenharia, você faz. Entendeu? Quanto que eu gastei com isso, quanto que eu economizei. Você consegue. Mas é muito esforço para pouco resultado. Sim. Mas no geral ele dá resultado. E aí o pessoal fala, mas aqui é. E aquela tal de coisa, né? Quer dizer, às vezes as coisas dão certo, a pessoa fala que você tem sorte, né? Isso, a vida é assim, né? Não, total. Tudo, né? Tudo O na Jonas deu vida. certo, você deu certo. Você é um cara de sorte. Eu não tiro a parte de sorte da coisa. Eu acho que muito do que Mas a é gente que o faz... trabalho traz a sorte, né? E eu assim, a competência sustenta. Fica eu acho parado que é isso lá aí. pra ver se a sorte vem. Então, agora você tem que ter competência, porque tem gente que a sorte realmente aparece, Sim. mas não tem competência para ficar. Então, o que eu vejo aqui? Quando a gente vê, e a gente vai fazer até esse dia, esse estudo a gente fez, porque a gente vai ter, na verdade, o dia que está passando isso aqui vai ser o dia que a gente teve a assembleia. Então, a gente fez um estudo que é o seguinte: quanto que efetivamente eu pagava no condomínio? Que é esse número. Porque a gente vai ter que ter reajuste. Mas a gente está mostrando que esse reajuste, cara, ele é diluído e ele praticamente inexiste. Né? E o ganho que a gente está tendo. Então, aqui é simples, cara. E salas que a gente pagou, e aí, dando uns números aí, por exemplo, uma sala das minhas, pagou 180 mil, vale 300. Olha que legal. 320, 330, Fantástico. certo? Em Sala de quanto 200. tempo? Em 4 anos. 4 anos. Aí a pessoa fala, mas o mercado. Não é, porque se eu for nos outros prédios comerciais que a gente tem aqui Não em valorizou Diadema, na mesma... não valorizou nada. Teve prédio que tá pior. O que o cara pagou, ele não vende a sala.
Tem prédio aí que você não tem, você tem sala, oferta de sala para alugar uma atrás da outra. Aqui você não tem. Aqui no grupo de WhatsApp, todo mundo tá procurando sala para alugar, Não sala tem, para né? vender, para comprar, não tem. Então, cara, não é de graça. Aí o pessoal fala: "Ah, mas você dá sorte porque o prédio lá tem muita unidade". Mas tem tudo muito é mais, é muito Não, problema. Gestão é gestão em qualquer é lugar, lógico. cara. Não importa o Entendeu? número. Isso. Então, assim, para quem é comodista ou quem não faz as coisas, é tudo sorte do outro. Né? Então, o que a gente faz não é sorte. Então, o que eu tô querendo provar agora e mostrar para as pessoas é o seguinte: todo real investido aqui, todo real investido, que é o que a gente fez de rateio, a gente vai fazer essa conta, o que Uhum, a gente efetivamente pagou de rateio, uhum. e não é a despesa lá do. Todo ele valorizou um absurdo. Então, assim, qualquer real que eu coloco aqui, Que eu, tem retorno eu disso. não tenho um número de cabeça aqui, mas eu digo Claro. para você o seguinte: você pode pensar que para cada real posto aqui, ele valoriza 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes. Porque uma sala aqui que valorizou essa quantidade de dinheiro, e a gente deve ter investido cada um aqui, sei lá, hoje, vou chutar qualquer número aqui, mas assim, é muito pouco. Então, se a gente, e a gente investe. Então, eu acho que é o seguinte: despesa, valor que a gente tem para custeio é uma coisa. Acho que a Sim. gente tem que deixar o mais próximo possível da realidade. Entendeu? Tudo bem, a gente está trabalhando um pouco a menos, porque a gente tem algumas fontes de receita, né, que ajuda a compor, tudo bem. Sim. Mas não dá para ser também contando só com essas fontes, porque um dia, se Não, pelo acontece Pode alguma contrário, coisa, é. essa acabar, pode fonte pode secar. não ter. Né? Então a gente tem isso. Agora, o investimento, eu acho que é investimento. É igual eu faço a pintura na minha casa para valorizar, eu cuido daqui. A gente tem que investir, entendeu? E a gente tem alguns projetos aqui que eu tenho na cabeça e a gente já discutiu, e assim, em algum momento a gente tem que fazer, que esse prédio vai melhorar muito mais. Então, a intenção é essa. Então, o que eu falo? As pessoas têm que ir na Assembleia, e principalmente as pessoas de bons pensamentos. Então faz o seguinte, já olha ali aquela câmera e já fala, dá a sua mensagem final, que já estamos finalizando aí, que você contou bastante história, mas já dá a mensagem final aí, ó. Eu acho que a mensagem final que fica é o seguinte: eu até brinco que eu gosto de não fazer nada, mas para não fazer nada, as coisas têm que funcionar. Então, eu sempre procurei tentar deixar isso aqui da melhor maneira possível. E até esse dia a gente brincou, eu falei: "Na situação que tá ficando no prédio, qualquer um toca". Por que qualquer um toca? Porque meio que a gente Tá no piloto automático. Não. arrumou. Só que não toca por muito tempo. Em algum momento você tem que ir lá, entendeu? O que acontece é que eu acho que do jeito que tá, qual que é a minha diferença aqui? Pela minha formação, pelo conhecimento e pelo que é isso aqui, né, é uma obra em si, é tudo que tem aqui de obra, é É tudo coisa de que obra. entope, é problema elétrico, é tudo coisa que eu acho, e eu já vivi muito disso, então eu tenho experiência. Então, e hoje isso aqui me dá muito prazer, e eu acho que é o seguinte: a gente está no caminho certo, né? Tem algumas confusões, às vezes as pessoas não gostam muito por conta das multas, que é outra coisa que a gente ampliou demais aqui, a gente dá muita multa, mas dá muita multa, dá muita multa. Mas a gente não tem prazer. É diferente de uma prefeitura que ele tem taxa de arrecadação de multa, ele tem que atingir aquele Sim, tem objetivo. uma A meta, né? meta, né? É a meta. Aqui a gente não tem. E a nossa multa até é relativamente baixa, porque a gente é 50% da menor cota. Então a gente já fez alguma coisa que é mais como educativo, vamos Sim. dizer assim. Entendeu? Não é nem punitiva. É lógico que pune, mas não é Mas o é objetivo. o fato é Não onerosa, né? Isso, Ela tanto tem é um que a gente caráter mas é disciplinador. isso, infelizmente é isso, né, agora, muitos entendem, então acho que muitos entendem, né, eu tô realmente muito satisfeito com isso aqui, embora tenha hora que eu mesmo falo: "Putz, podia ter feito mais coisa", até esses dias o pessoal falou: "Calma, você já fez muito, vai devagar, não tá ruim". Eu falei: "Não, mas daria pra tem fazer mais", eu mais. acho que é o seguinte, e é essas coisas, então acho que realmente me motiva a fazer mais e melhor. Legal. E o resultado ele vai aparecendo, né. A gente hoje que está passando, efetivamente, já vai ter acontecido a festa junina nossa. Você grava um stories pra gente, a A gente gente vai fazer. divulga. Vai ser muito legal, porque a gente teve o ano passado, foi alguma coisa que meio que eu tinha isso na cabeça, de tentar fazer alguma coisa para integrar as pessoas do prédio. E a gente conseguimos com a PAI, um estalo que me deu, eu achei uma solução, a gente foi, conseguiu, fizemos uma festa, a gente estava receoso do público, foi um sucesso enorme. E a desse ano também foi, né, também foi. Então, assim, a gente vai divulgar, porque realmente é alguma coisa muito boa, integrou muitas pessoas, e eu tô sentindo que tá sendo boa, porque é o seguinte, as pessoas estão pondo isso na sua agenda.
Então, Ah, no legal. prédio, o pessoal vai fazer uma confraternização junina, mas já falou, ó, dia 30 não. Nós vamos fazer no No outro condomínio. dia, porque essa aqui é a Aqui é do festa do prédio. condomínio, né? Muito legal. A gente abriu as cotas de participação, vendemos muito rápido. E o pessoal, César, por que não põe mais? É porque não cabia tudo no logo lá, senão vai ficar muita prova. Mas a Vou gente vai chamar o César pra fazer. vender Pra patrocínio vender pra nós. patrocínio. Não, mas vende o que quiser e o pessoal vai, porque a causa é boa Sem nos dúvida. dois sentidos, né? Tanto a causa social com a Sim. PAI, quanto a da gente juntar. Então, assim, são ideias que a gente está trazendo para o condomínio, é coisas que a gente está mudando e tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, né? Eu até falo, a gente não consegue atuar, ver tudo. Então, ontem mesmo, César, soltou um rodapé aqui. Vai lá, a gente vai arrumar. Porque a gente não passa em todo lugar a todo tempo. Então, Claro. tem esse tipo de crítica. Mas tem aquele que critica errado. E é ruim, porque É uma cobrança, não é um aviso, né? e ele faz da maneira errada. E como ele não tem conhecimento, ele vai tomar uma cacetada, porque realmente ele tá falando besteira. Normalmente ele tá falando besteira. Ele fala por algo que ele viu ali no momento, ele não sabe o que tá por trás, né? E eu fico muito satisfeito, às vezes, quando a pessoa vem falar alguma coisa pra gente fazer, mas a gente já tá fazendo. Porque tem coisas que não são muito rápidas, né? Quer dizer, Sim. você começa É um hoje, processo todo, é um né? processo. E às vezes a pessoa entra no meio, mas e eu também, você não vai divulgar, tô fazendo tal coisa, entendeu? Porque deixa chegar lá na frente. Não, isso a gente né? vai conversar depois. É. Tá errado. Cezão, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Fiquei feliz de você estar aqui agora do lado mais simpático. Cezão, cara bravo pra caramba, agora tá boa praça. Resolveu, realmente o prédio é outro. Né? Você vem visitar aqui, então parabéns. Obrigado por ter vindo. Fala suas considerações Não, finais, por César, favor. agradeço. A gente tem muito pensamento assim que eu Compactua, né? compactuo Hoje eu tô com também dois com polêmicos você. aqui, meu Deus. Eu sempre tenho uma visão bem drástica assim de algumas coisas mesmo, então é um caminho que eu sigo também. E é bom falar pro pessoal aí que tem que meter as caras às vezes mesmo e fazer, porque senão nada sai, E né? aí, essa entrevista com o César comprovou que a questão não é ser síndico condomínio profissional, Não, nem um e sim pouco. a gestão profissional. Sim, a né? gestão Então, tem que ser profissional, né? É. O síndico profissional, ele não nasce de um dia para o outro também. É a experiência com quem tá perto, é o aprendizado que tem todo dia. Muita coisa, eu tô no mercado há muito tempo, mas muita coisa eu não sei, muita coisa eu aprendo todo dia. É, Então, essa vontade de se desenvolver, assim, que é que você cria uma gestão profissional e ter pessoas ao lado aí que você consiga agregar ainda mais dentro do condomínio. Então, esse é um ponto. Só para finalizar, claro. síndico, eu vejo igual, por exemplo, eu trabalho muito com escavação, terraplanagem. E, efetivamente, começaram a querer criar umas regras que a pessoa, para ser operador de escavadeira, por exemplo, tem que ter habilitação. Alguma empresa que não tem noção, entendeu? Eu falei, puta, ele não vai andar no trânsito, cara, não vai dar seta para virar, não vai dar nada. Mas aí começou a criar alguns cursos, que é o que tem, eu vejo assim, eu fiz o curso de síndico. Não fez o nosso, tá vendo? Não Por isso. fiz. Vocês não me fizeram propaganda, né? Mas assim, efetivamente, você tem alguma coisa, mas não é ali que forma. Então, quer dizer, o grande operador de escavadeira é aquele cara que começou de ajudante, que foi, limpava esteira, foi indo, pegando jeito, levando a máquina para lá, para cá, para mexer. E o síndico nada mais é do que isso. Você vai mexendo. Entendeu? Porque, embora eu trate isso aqui como obra, e para mim é uma obra, é diferente de construção, e isso aqui é manutenção, Sim. né? Quer dizer, eu participei muito tempo em construção, e agora eu tô participando da parte da manutenção. Então, muitas das coisas eu vejo. Jardim, por exemplo, é uma coisa. Eu falo, cara, aqui só tem porcaria enterrada. Porque eu enterrava. Quando eu fazia a obra, eu enterrava aqui, eu já sabia onde que não vai dar problema. No jardim, top no jardim, joga entulho. Isso aqui só tem entulho. Então não vai crescer nada bom aqui. Porque eu sei como que a gente faz lá do outro lado. Condomínio não cresce, Não cresce, não vai crescer nunca. só entulho. Só entulho. Só entulho. É assim, mas é isso. Então, eu sei o que tá por baixo das coisas. Então, essas coisas, vai. E a questão de ser síndico profissional, não, você tem um papel. Fiz lá um curso, você tem um papel. Agora, o que você vai fazer com esse papel é a mesma coisa. Exatamente. É igual o médico que se forma, o dentista, o advogado, o engenheiro. A formação foi na faculdade e tal. Bem, mas não significa muita coisa. É lógico que se você vem de uma boa escola, você tem uma tendência a ser um bom profissional. Mas não significa que você, mesmo de uma escola... por conta disso. Isso. E não significa que você não veio de uma universidade tão boa que você não seja depois um bom profissional, porque você vai se dedicar mais que os outros. Então, eu acho que isso aqui é um pouco assim, entendeu? Regra? Tem. Faz o curso? Faz. Abre empresa? Abre. Agora, o que você vai fazer na vida é o que vai diferenciar você, Sim. né? Quer dizer, Isso é um fato.
E eu, assim, como tudo que eu fiz, eu procuro fazer do melhor possível e de coração. Porque eu acho que eu sou um bom vendedor? Sou, do que eu acredito. Se eu não Boa, Cezão. acreditar, eu não vou vender nada. Pode ser o melhor produto, cara, mas se eu não acreditar, Então acredite em nós pra você ajudar a gente a vender. vamos, Deixa eu vamos falar dos vender. patrocinadores Vamos aqui. sim. Vamos lá. Cezão, obrigado. Obrigadão. Vamos lá. Diferencial Serviços, AVCB para raio, fala lá com o Silso. Petros Desentupidora, fala com o Neres. Portal Segue Sistema de Segurança Eletrônica, o Cavalcante tá te esperando lá. Segue Energia Solar, o César fez aqui, não falou com o Paulão, fala com o Paulão. Honest Market BR, Mini Mercado e Franquia. Imperador, equipamentos contra incêndio, o Michael Leonardo estão aqui de Diadema também. E a Flecha 13, corretora de seguros da Roberto e do Calil. Então você aprendeu hoje que não é necessariamente ser síndico profissional, e sim fazer uma gestão profissional. E semana que vem vamos receber outro engenheiro, que é o Ian, que ele é dono do incorporador e vai passar dicas para nós da relação com os síndicos e administradores, tá bom? Então, te agradeço. Forte abraço.